Fala pessoal, eu sou o Caio. E eu sou a Júlia. E tá começando mais um podcast, pode ser? Pode ser. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Felipe Nogueira, que foi um dos grandes jogadores de futebol que a gente teve aqui no nosso município. Jogou no Santos, jogou no Uberaba Esporte, jogou no Nacional e hoje é proprietário, de uma das maiores lojas de suplementos esportivos aqui da cidade. E a gente vai poder bater um papo com ele para poder saber como é que são as histórias de bastidores de futebol. Para quem é apaixonado por futebol, assim como eu, pode ter certeza que esse vai ser um grande episódio, um dos melhores episódios que a gente já fez aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Caio, obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso de vocês, que honra. Vamos bater papo, cara, porque nós estamos aqui para contar a história, bater papo e conversar um pouquinho com nossos ouvintes, nossos telespectadores. Não, e assim, até para deixar claro para os nossos espectadores que o Felipe é um brincalhão, até porque o estúdio é dele. Então, assim, o nosso podcast acontece no estúdio do Felipe, que não só empreende, na área dos suplementos, mas assim, na área de comunicação também. É uma das referências em relação a estúdio de podcast. Outros podcasts acontecem aqui no estúdio do Felipe, então até para quem tem interesse em começar um programa de comunicação, o Felipe é um dos caras aqui em Uberaba que você deve conhecer. E Felipe, queria começar te perguntando como é que foi sua infância, se você é de Uberaba, como é que foi o início da sua trajetória aqui na cidade? Sou de Uberaba, nascido aqui, nascido e criado aqui. Eu passei boa parte da minha infância ali no Mercês e sou de uma geração dos anos 80, cara? Uma geração que foi criada praticamente na rua, brincadeiras mais antigas, brincando de bola, brincando de bicicleta, skate, uma infância muito saudável, vamos dizer assim. Eu falo que hoje nós não temos mais isso. Por vários motivos, as coisas evoluíram, Chegou a internet, chegou o celular, chegou o tablet, e até mesmo em questão de segurança, Infelizmente. Mas eu sou uma geração que foi praticamente criado ali, brincando nas ruas do Mercês. E por ter um pai que é um ex-jogador de futebol, eu fui muito criado ligado ao esporte em todos os momentos, tanto nas brincadeiras de rua, quanto nas brincadeiras em escola, nos clubes. Antigamente, os clubes eram muito ativos aqui na cidade. Nós tínhamos vários clubes aí que hoje em dia não existem mais. Eu posso citar o TC, o Country Club, o próprio Urapuru e Jockey que ainda tem. Enfim. O Independente também. Independente. Então, assim, é uma geração que eu, particularmente, fui muito ligado ao esporte desde muito novo. Então, eu falo que a minha vida, desde o primeiro momento que eu entendo de gente, é relacionado ao esporte. Não, bacana demais. E aí, dentro dessa história sua da sua infância, então seu pai foi um dos grandes influenciadores até para você trilhar o caminho que você trilhou. Com certeza. Eu falo que a gente faz o que nós enxergamos nossos pais fazendo, Minha mãe era professora de música, meu pai é um ex-jogador de futebol. E eu até brinco hoje em dia que eu devia ter seguido o caminho da minha mãe, Porque eu fui seguir o caminho do meu pai, no fim das contas eu não ganhei dinheiro, não fiquei famoso. E se eu seguisse o caminho da minha mãe, na pior das hipóteses, eu estava tocando violão, estava fazendo uma gracinha, então assim... Mas assim, eu acredito, obviamente, que você ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro como os grandes jogadores ganham hoje, mas até por ser também uma geração diferente, Na sua época, você pegou o final de uma geração onde os jogadores não ganhavam tanto dinheiro como hoje. Hoje, um jogador de Série A e Série B até do Campeonato Brasileiro, eles ganham uma quantia financeira absurda, até porque o futebol hoje movimenta muito mais dinheiro do que há 10, 20 anos atrás. Com certeza. Não, eu falo que eu não posso reclamar de nada, porque eu trabalho desde muito novo. Eu saí de casa com 14 anos e eu tive o meu primeiro salário com 16. Nós vamos chegar nessa parte ainda, mas assim, eu brinco que eu não ganhei dinheiro, mas... Para aquela realidade da época, um menino de 14 anos que conseguia ir no McDonald's comer um lanche sozinho, sem depender dos pais, já era uma grande coisa. Então, foi muito bacana, um começo que eu comecei aqui no Uberaba Esporte, Meu pai é ex-jogador do Uberaba Esporte, me incentivou desde muito novo. Então, assim, falando de carreira, a primeira recordação que eu tenho é com 8 anos de idade no Uberaba Esporte. A gente já viajava para jogar, a gente já saía com o clube, então... são essas memórias que a gente tem e fica marcado para sempre. Você começou no Uberaba, então? Comecei, na verdade, na escola, Uhum. Na escolinha do Marista, a gente fazia futebol de salão. Foi lá onde eu aprendi meus primeiros passos no esporte. Quem era o seu professor? O Euripides. Tio Euripides. Que está até hoje lá. Esses dias eu fui levar meu filho na escola e eu dei um abraço nele. Falei assim, cara, você faz parte da minha vida. Você acredita que eu estudei 14 anos no Marista e eu devo ter sido, assim, uma das únicas alunas que nunca tive aula com o Tio Euripides? Nossa senhora, eu tive muita aula com ele. Eu levo isso, eu falo pra ele, Tio Euripides, não é possível que eu nunca tive aula com você de educação física. Porque assim, todo mundo que fala de Marista lembra de Euripides,
todo mundo. E eu estudei minha vida inteira no Marista. Eu tenho um carinho muito grande pelo Marista. Não a vida inteira, que eu saí na 7ª série. Mas, assim, o Marcelo, que tá até hoje lá, o Euripides, então, assim... Mas quem me introduziu ali pro esporte na escola foi o Euripides. E logo depois eu fui pro Uberaba Esporte. Meu pai me levou pro Uberaba Esporte. É que, assim... Como carrega o nome da cidade, a gente puxou um pouco a sardinha para ir para lá, porque já tinha equipe profissional. E meu pai sempre planejou com que ele tivesse um filho atleta, jogador profissional. Então, ele me levou já pensando Tem esse plano também. no futuro. E comecei. E foi no Uberaba Esporte, ali era até engraçado, porque a gente começa a conviver com diferentes classes sociais. Né? Porque eu vinha de uma escola, né, particular, a gente via de um colégio marista, onde você vive um pouco numa bolha, e quando você vai para o Uberaba Esporte para disputar campeonato municipal, que você pega time com Independente, Fabrício, Corintinho, Beira Rio, você começa a ter o primeiro impacto em relação no social, né? Você convive com muitas pessoas de mundos diferentes de você, de realidades diferentes. E foi num momento que eu tive o primeiro estalo da minha vida, né? Que eu falei assim, cara, eu preciso ser bom para ser respeitado. Né? É a única forma que eu tenho para poder andar nesse ambiente de uma forma mais segura. Porque uma criança de 8 anos, 9 anos, que vem de uma escola particular, tem costumes diferentes da galera que vem de bairros, né? Com certeza. Enfim, e nós percebemos, cara, que eu percebi, na verdade, que a gente tinha que ser bom para estar mais Inserido tranquilo ali. no ambiente. Exatamente. E aí eu comecei a treinar cada vez mais e aí as coisas foram fluindo. E é até engraçado, né? Porque você hoje é pai e você transmite pro seu filho a mesma sensação que seu pai te transmitia, assim, de querer ter um atleta em casa? Cara do Porque céu. você passou por o processo de ser jogador profissional, enfim. Você quer isso pro seu Eu filho? falo assim, cara, eu não julgo, né, nada do que foi feito lá atrás. Mas, por exemplo, eu estudei no Marista até a 7ª série. Eu praticamente parei de estudar na 7ª série. Quando nós mudamos eu mudei para Santos. A gente vai na aula, frequenta a aula, mas é outra realidade. Você vai na aula quando dá, você faz viagens para fora do país para disputar campeonatos, então você falta 1 mês, 2 meses de aula, e enfim. Então eu parei de jogar, de estudar muito novo, né? Eu parei na 7ª série, depois eu fiz supletivo para terminar o 3º colegial. E a gente vai olhar para trás hoje, cara, será que não foi uma aposta muito grande? Porque se nós formos ver em números percentuais, são muito poucos atletas que viram jogadores profissionais. Com certeza. Então, assim, eu deixo meu filho muito à vontade. Né? Se ele gostar de futebol, nós vamos incentivar, nós vamos dar todas as instruções possíveis, como meu pai me deu. Mas se puder escolher entre seguir uma carreira, né, de estudos, como minha esposa teve, e do esporte, como eu tive, eu não vou ter a menor dúvida de escolher. Né? Que vá para a carreira dos estudos. Eu tenho um amigo muito próximo que formou em medicina, tem uma carreira brilhante como médico, ele fala, nossa, lá no Pará, que ele é do Pará, lá do Pará, eu era muito bom de bola, eu jogava no Remo, e aí minha avó não quis deixar eu jogar futebol, e eu fiz medicina. Eu falei assim, cara, agradece sua avó, cara, dá um beijo na sua avó, porque sua avó te deu um presente, cara. Então, e assim, eu deixo meus filhos bem à vontade. E é até engraçado, porque assim, na época da faculdade, eu sou formado em Direito, o meu TCC foi sobre o contrato de trabalho do jogador de futebol. E na época eu lembro, não me lembro o número, mas assim, me lembro que tinham milhares de jogadores de futebol aqui no Brasil, profissionais, que vivem do esporte, né, do futebol, único e exclusivamente. E é uma pequena parcela da sociedade ali, dessa bolha esportiva, que ganha muito dinheiro. Então a gente tem a sensação de que o jogador de futebol, o cara vai ser rico. E pelo contrário, o que a gente vê ali é só o que está fora da água ali, na borda. O grosso mesmo, cara, o jogador passa dificuldade. Se eu não me engano, acho que 4% dos atletas profissionais ganham mais de 2 salários mínimos, cara. 4%. Que são os caras que estão aí na Série A, Série B, Série C. Porque se pegar os números de registro de CBF, por exemplo, cara, são jogadores que trabalham aí. Exatamente. É muito baixo o salário. Sem contar que você cai em time de interior, por exemplo, que você trabalha ali 6 meses, você recebe 2. Aí você tem que ir para a justiça, brigar Demora na justiça. anos Demora anos. Se receber, porque normalmente o clube fala e quebra, você não tem de onde tirar verba. Então, assim, e realmente... condições desumanas, às vezes os caras trabalham em condições precárias. É uma situação muito boa. Eu falo que eu não mudaria nada na minha vida. Foi uma experiência assim, incrível, né?
o pessoal me pergunta, Felipe, o que você acha de... Você perdeu sua infância, né? Sua época de adolescência. Eu falei assim, cara, pelo contrário, eu ganhei muita coisa. Né? Se perguntar para qualquer jovem, né? Ou qualquer pessoa da minha idade hoje, cara, com 16 anos, você queria estar jogando no Mineirão? Claro que eu queria, cara. Você queria estar jogando no Santos? Claro que eu queria. Então eu não perdi, eu só ganhei. Mas a realidade que a gente vê, a gente tá... Quem ganha dinheiro é quem tá na bolha, cara. É muito pouco, é muito pouco. E aí, até dentro dessa realidade, né? Ser jogador de futebol hoje é muito difícil. Na minha época, assim, eu nunca tive tino pra isso, nunca tive habilidade para ser jogador de futebol. Mas eu lembro da minha geração aqui na cidade, tinha alguns jogadores que tentaram, que tinham futebol para isso, e tentaram durante anos e anos, e assim, aí o cara abdica dos estudos dele, literalmente, ele abre mão e faz uma aposta. E quando essa aposta não dá certo, se ele não tiver uma família com uma condição boa financeiramente, ele abriu mão ali de um período que é importantíssimo para a preparação profissional dele. Eu queria saber de você como é que foi esse negócio de entrar na base, participar de uma peneira, você deve ter participado, pensou de várias. Como é que foi esse processo para você se tornar jogador ali durante a sua infância, enfim, adolescência, para começar a ser jogador de futebol? Como é que foi essa entrada nesse mundo? Na verdade, nessa época, eu tinha ali uns 12 anos talvez, eu já comecei a me destacar um pouco no Uberaba Esporte. Eu tinha um porte físico um pouco maior que os garotos da minha idade, coisa que não evoluiu depois com o tempo, que eu fui ficando menor. Mas, enfim, na época eu tinha. E eu comecei a me destacar e comecei a fazer algumas peneiras. Naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época os próprios times grandes, né, o Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, eles viajavam pelo Brasil para fazer peneiras locais. Eles vinham para algumas cidades, Uberaba era uma delas, eles cobravam aquela matrícula e faziam uma peneira ali, você jogava e eles chamavam 2, 3 jogadores. E eu cheguei a fazer essas peneiras. Eu fiz aqui em Uberaba do Atlético Mineiro, se eu não me engano, e eu fiz do Cruzeiro. Não fui aprovado em nenhuma, porque eu estava jogando até em outra posição. Eu estava jogando de meia esquerda, assim, era camisa 10. E depois, com o tempo, as coisas... eu treinando no Uberaba Esporte, a gente foi evoluindo. Com 14 anos, meu pai arrumou para mim fazer uma peneira no São Paulo. Já, mais fácil, porque hoje eu sei que a grande realidade dessas peneiras que eles fazem locais, os clubes estão mais interessados em vir e arrecadar uma verba do que em peneirar alguém, cara. Porque, encontrar, de fato, alguém que jogue porque bola. naquela época, eu lembro direitinho, era R$25. Nós estamos falando aí de 30 anos atrás. Né? Era caro. É caro, R$25 era muito caro. Então, assim, você põe lá 300 moleques em uma peneira e você cobra esses atletas, aí você tira o seu custo e o resto você põe, cara, é pro clube. E depois explodiu algumas bombas, inclusive, que tinha diretores fazendo peneiras para arrecadar dinheiro sem avisar o clube. Então, eu larguei de mão essas peneiras locais e comecei a tentar ir para os times. Foi quando meu pai me levou para São Paulo para fazer uma peneira. Eu me recordo que quando eu cheguei lá, o ponto de encontro era no Morumbi. Em frente ao Morumbi, ali, da entrada principal do Morumbi. Quando eu cheguei, devia ter umas 2.000 pessoas, crianças. 2.000? Mas lotado de gente. Eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cara, isso aqui não é para mim. E eu com 14 anos, muito jovem, meu pai do meu lado, minha mãe do meu lado. E teve até um fato muito curioso que hoje seria assim, não seria aceitável isso. Só para ilustrar, o pessoal do São Paulo chegou e gritou, quem é zagueiro, fica aqui. Quem é goleiro, fica de cá. E assim, ia separando a galera. Era 100 crianças de cá, era 50 de lá. Jesus. E juntaram os goleiros. Eu tenho uma memória muito fresca, cara, porque foi uma situação que marcou tão forte na minha cabeça. E na época tinha um treinador de goleiro, ex-goleiro do São Paulo, inclusive, que ele era o preparador de goleiros da categoria de base do São Paulo. E quando ele juntou, chegou um menino de mais ou menos 1,60 m, um pouco acima do peso. Ele falou assim, você é goleiro? Ele falou assim, sou goleiro. Ele falou assim, não, você não é goleiro. Fulano, aí ele chamou o menino do sub-20 do São Paulo, sub-17 do São Paulo. Vem cá, levanta a camisa. Aí ele levantou assim, magrinho. Isso é um goleiro. Você não é goleiro. Isso com quantos anos o menino tinha? 14, 15 da minha idade. Loucura. Cara, e assim, eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu já olhava pra minha mãe já com carinha de choro, como se diz, cara, eu não vou soltar meu moleque nessa selva, cara, porque é uma selva.
Enfim, hoje a gente sabe que, cara, não pode, assim, cara, totalmente, né, desnecessário. Não, e assim, deve ter gerado uma marca Uma- nesse menino e falar assim, se eu me recordo dessa situação, imagina o menino, o garoto. Com certeza. Né? Você não é goleira, isso aqui é um goleiro. Isso me marcou, mas fiquei no São Paulo, a gente fez um teste, eu lembro que era 2.000 atletas, dos 2.000, meu pai me levava todo final de semana, eles separaram mais 400, a gente voltava para Uberaba, no fim de semana seguinte voltava para São Paulo. A sorte, eu falo que eu sou um privilegiado, meu pai tinha uma condição financeira tranquila, que poderia ficar me levando e voltando. Com certeza diferente da maioria daqueles que estavam Com ali. certeza, né? Porque ali tinha gente que estava, cara, pagando, sei lá, sofrendo para estar ali, pegando a condição. E tinha muito mais garotos mais talentosos que ficaram pelo caminho por não ter condição de estar ali. E no outro fim de semana eram 400 atletas. Eu falei assim, cara, beleza, já aliviou para o meu lado. Acabou o treino, reuniram mais 22. Eu disse, opa, agora eu já tô... Já Ficaram só 22 dos 2.000. Dos 2.000. Beleza. Treinamos mais um final de semana, meu pai me levou novamente. Dos 22 ficaram mais 2 atletas. Eu falei assim, agora eu sou jogador de São Paulo, posso tirar foto. E não era assim. Desses 2 atletas... Foi a primeira peneira? Primeira peneira minha. No clube, né? Que eu tinha feito aqui em Uberaba, do Cruzeiro e do Atlético em outra posição. E dos 2.000 atletas, ficaram 2, eu e mais um. Eu falei assim, beleza, tô pronto, sou jogador de São Paulo. Não, eu estava no time B do São Paulo. O São Paulo tinha um time sub-15, sub-17, sub-20, que era o time principal do São Paulo, e tinha o time B que fazia algumas viagens. Quando o time A não podia viajar, a gente viajava. Mas eu já fiquei alojado no Morumbi. Aí eu fui pro Morumbi, fiquei alojado, morava debaixo da arquibancada ali. E a gente jogava, né, jogos menores, campeonatos menores. Ótimo, já estava no paraíso, né? E já perdi aula, mais de 2 meses sem aula, né? Faltando de aula. Enfim, até que meu pai me ligou e falou assim, Felipe, eu vou te levar para ir no Santos fazer teste. Assim, de jeito nenhum. Eu não vou passar por tudo isso de novo, cara. Já tô aqui. Não. Ele falou assim, não, o Tonzinho, é um ex-atleta aqui da cidade, jogou no Santos. Ele ligou lá e você vai conseguir fazer um teste direto com o time A do Santos. Então você vai direto para a equipe do Santos fazer um teste. Beleza. Aí saí do São Paulo, fui para Santos e lá fiz o teste e lá fiquei. Bacana. E nessa chegada no Santos, como que foi a sua adaptação, né? Você já falou um pouco que era completamente diferente, você saiu de casa muito cedo, então como que era a sua rotina no Santos e a sua adaptação mesmo? No Santos foi um pouco mais tranquilo porque a gente estava muito bem alojado, assim. Eu já morava no alojamento do Santos, que é debaixo da Vila Belmiro. Foi uma situação nova, obviamente, mas assim, como tinha outros garotos da mesma idade, um alojamento onde tinha vários quartos, foi uma adaptação mais tranquila. O Santos, naquela época, nós estamos falando aí de 97, 98, já tinha uma condição muito boa, porque tinha vários clubes que nem alojamento tinha, o Santos já tinha. Então, você morava na própria Vila Belmiro, nós morávamos, eram vários quartos, em cada quarto tinha 2 beliches, 4 jogadores em cada quarto. E um refeitório no próprio alojamento, né? No andar de baixo eram os vestiários, que a gente já descia só para treinar. O Santos levava a gente com ônibus para treinar. E a escola era no quarteirão do lado. Então, assim, a gente vivia meio num quarteirão só. Era casa, no caso, alojamento, treino, refeitório, escola. Então, era muito tranquilo. Eu vejo hoje menino de 14 anos, né? Cara, os moleques não dão conta de atravessar a rua sozinho. E isso foi muito importante para a minha infância, porque assim, você evolui muito, né? Você aprende a obedecer regras, você sabe que você não pode atrasar, que o treino está marcado 9 horas, você tem que estar no vestiário às 8. E 8 não é 8h10, é 8. Então, quando a gente fala isso para um adulto, é muito fácil entender. Mas com um pré-adolescente ali de 14 anos... tem uma complicação, você tem que cumprir horário, você tem suas responsabilidades, cara, você tem sua cama e seu armário, você não pode fazer muita bagunça, que você tem mais 3 caras que moram com você. Então, assim, isso me ajudou muito a evoluir como pessoa e como homem. Assim, Desenvolveu ali a disciplina na marra, praticamente. Né? Eu falo que é isso, porque como eu saí de casa muito cedo, criação dos meus pais mesmo, eu tive até os 13 anos. Dali pra frente foi a vida, e você aprende muito na vida também. São caminhos que você pode escolher, ou você evolui para o lado positivo ou você evolui para o lado errado. E por ter tido uma base muito grande com os meus pais, eu graças a Deus, eu consegui desenvolver como pessoa, como homem. Né?
Então foi bem tranquilo. Não, bacana demais. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer a Imobiliária Visão, que é uma das nossas, um dos grandes apoiadores, né, do nosso podcast. O telefone deles vai aparecer aqui embaixo, que é uma das referências na questão imobiliária aqui de Uberaba, e é um dos grandes apoiadores do nosso podcast aqui junto dessa segunda temporada. Muito obrigado. Felipe, deixa eu te perguntar. Até você estava respondendo a sua última pergunta e eu fiquei curioso. Dentro desse processo, você começando no futebol, enfim, nas categorias de base, acho que natural de todo jogador ter um time do coração. Qual que era o seu time do coração? Cara, eu era corintiano doente. Sempre fui corintiano. Meus pesos. Eu sou da geração que... Olha só, é engraçado, cara. Eu comecei a torcer pro Corinthians por conta de um cara que eu nem gosto muito hoje em dia, que é o Neto. Eu sou meu primeiro título do Corinthians foi o Brasileiro de 90. É porque desculpa te interromper, mas é porque você via ele jogar bola e não falar. Exatamente isso. Então, assim, eu não sabia muito a opinião dele. Eu só via o Neto na televisão jogando ou na figurinha do álbum, né? Tá justificado. Então, eu era muito fanático pelo Corinthians, de ter bandeira em casa, de ir para São Paulo com meu pai, ver treino do Corinthians no Parque São Jorge. Eu peguei uma geração do Marcelinho Carioca, do Viola. Então, assim, eu lembro de detalhes dessa geração antiga. Eu falo que eu conheço muito mais de futebol passado do que do atual. Porque eu era muito fanático. Mas com o passar do tempo, quando eu fui pro Santos, por exemplo, sempre que tinha jogo bom, né, sub-15, sub-17, sub-20, a gente nos enfrentava, Santos e Corinthians. Então, foi meio que pegando uma rixa, né, com os jogadores. A gente conhecia todo mundo do Corinthians e o bicho pegava. Então, até peguei birra do Corinthians nesse período. Aí eu passei a ser santista, né, porque estava ali dentro, era o dia inteiro Santos. Então, a gente vira santista. E até mesmo depois que eu saí do Santos, eu continuei santista, porque eu tinha muitos amigos lá, os meninos estavam jogando ainda e ganhando títulos. Então, assim, eu torcia pelo Santos, pelas amizades que eu tinha ali dentro. Mas minha geração hoje em dia, né, todo mundo está aposentando, então eu já não torço mais pro Santos, não sofri com essa queda do Santos. O pessoal, você tá tem sofrendo. até uma brincadeira, né? Que torcedor do Santos hoje em dia tem que ter mais de 80 anos. Né? Mas sempre teve, é isso. E, cara, não é errado. Eu falo que torcedor do Santos, que os jovens são aqueles nascidos em Santos, né? Que não tem muita opção. E os mais antigos, que realmente é isso. E ainda é difícil. Meu avô é santista, mas ele não conseguiu. Os filhos todos flamenguistas e não tem nenhum santista na família mesmo, só ele. Mas assim, eu tenho muito amigo que é santista, por incrível que pareça, aqui em Uberaba. Muito não, mas alguns assim que são jovens e são santistas e, nossa, sofreram muito, porque é um clube que tem uma história muito grande e caiu, né? Não vou negar, fiquei feliz com a queda como palmeirense, mas assim, caiu e... Então você, hoje em dia, até foge um pouco da pergunta que eu ia te fazer, mas assim, você hoje em dia não é aquele cara que sofre vendo futebol. Não, nenhum. Zero sofrimento. Eu não sofro nem pra time, nem pra seleção brasileira. Né? Eu assisto, eu gosto muito de assistir um jogo bom, mas eu não sofro, né? O Santos pode estar jogando, o Corinthians pode estar jogando, né? Eu assisto bons jogos, mas eu não sofro e nem Copa do Mundo. O pessoal pode dizer, mas por quê? Cara, você participou e sabe como é que funciona. A CBF, cara, é uma instituição que tudo que pode fazer de errado eles fazem. Então eu não consigo torcer, cara, assim, pra, né? A CBF ela é muito parecida com o Estado brasileiro, né? Ele é feito para não dar certo e ele funciona exatamente como deve funcionar. Porque ele é feito para não funcionar e não funciona. Não funciona. E assim, do jeito que tá, que eles estão caminhando, agora com o Diniz, que é a troca de presidente, volta presidente, eles fizeram tudo errado. E eu não consigo concordar com essa situação. Obviamente, cara, assim, vai jogar Argentina e Brasil, eu torço pro Brasil, óbvio, né? Não vou ser, né? Não vou torcer sempre pro Brasil. Mas, cara, não deu, perdeu. Eu não vou sofrer por isso. Não perco, não perco. Exatamente, vida que segue, tá tudo certo. Eu particularmente sofro muito menos com a seleção hoje do que com o Palmeiras, obviamente. Mas, assim, ainda sofro, ainda fico chateado, principalmente com Copa do Mundo. Copa do Mundo é um negócio que mexe muito comigo. Não só pela seleção brasileira, mas pelo que o Brasil representa para os outros países. Porque os outros países não têm essa noção de que a CBF é o que é. Exatamente. A gente tem, mas os caras não têm. Então, assim, eu tive pela primeira vez no ano retrasado a oportunidade de viajar para fora do país e conversar com argentino, com o cara da Inglaterra. E, assim, os caras, a rivalidade é absurda. Então, quando você vê que os caras nos tratam como rivais mesmo no futebol, você fala, nossa, não tem lógica. Não é o seu caso, obviamente. Mas não tem lógica, gente aqui brasileiro torcer contra a seleção, sendo que os argentinos querem que a gente se exploda. Então, assim, isso mexe muito com a gente. Eu tenho alguns amigos que torcem pra Argentina contra o Brasil eu não dou conta por conta do Messi. Eu também não dou conta. Eu acho assim, eu falo, cara,
Se você falar uma coisa dessa na Argentina, é o negócio mais absurdo caras do vão rir da sua mundo, cara. cara. Não faz muito Exato, sentido. exato. Então, assim, Gente, a gente vê a rixa até em Libertadores. Não Tudo. precisa nem de ser seleção, né? A gente vê um jogo de Libertadores, que é um time argentino contra um time brasileiro. Já é um caos. Agora você vai falar que você Exatamente. torce pra outra nação. Isso é uma coisa que também não entra muito na minha cabeça. eu sou uma pessoa que... Eu sempre vou torcer pro Brasil em qualquer esporte que tiver em campo ou em quadra. Mas sofrer é outra... Sofrer é. não sofro. E aí, dentro dessa sua realidade, você, se não me engano, teve o Pelé como seu treinador. O Santos teve uma... Isso foi uma oportunidade, assim, cara, que eu agradeço muito, porque Histórica. são poucas pessoas que podem falar, o Pelé foi meu treinador. E eu sou uma dessas pessoas. Como é que foi a situação, assim, só pra gente ilustrar? O Santos, quando eu cheguei em 97 para 98. O Santos era um time que não tinha muita força de categoria de base. Os mais fortes na época eram a Vitória da Bahia, era o São Paulo, o próprio Cruzeiro tinha uma categoria de base forte. O Santos não tinha muita força. O Corinthians tinha uma força maior. Então o Santos entrava, né, para disputar os campeonatos, o Santos nunca era favorito. Até que dos 4 grandes de São Paulo, a categoria de base do Santos era mais fragilizada. Que é muito louco pra minha geração. Exatamente. Até pouco tempo atrás, o Santos era referência de Porque categoria. a minha Exato. geração mudou uma chavinha no Santos. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque é a realidade. A geração que eu vivi no Santos Futebol Clube foi onde mudou não só a realidade do Santos, mas como do futebol brasileiro. E eu vou explicar o porquê. Mas em relação ao Pelé, o Santos teve uma sacada muito importante e muito grande. Porque naquele momento... Todos os atletas queriam ir para o Matsubara, que era o forte das categorias de base, para o Vitória da Bahia. Matsubara? Era um clube? Era um clube muito forte. Ninguém queria ir para o Santos. Os diretores do Santos pegou o Pelé e colocou para ser o treinador das categorias de base do Santos. Mas o Pelé não ia todo dia. O Pelé ia 2 vezes por semana. Ele dava alguns treinos específicos para o Sub-15, para o Sub-17 e para o Sub-20. A partir daí, cara, toda a imprensa do Brasil se virou para o Santos. Então, nós íamos treinar meninos de 15, 17 anos e tinha 50 mil repórteres lá de fora. Porque todo mundo queria filmar o Pelé. E o Pelé carregava todo mundo, os holofotes, ligava Band Esporte, ligava Globo Esporte, era só Santos Futebol Clube. E o senso de responsabilidade? E aí o menino que queria jogar, às vezes, no outro clube, passou a olhar com outros olhos o Santos. Que legal. Então, você, quando começou... o Santos sempre teve peneira semanalmente para pegar mais jogadores. As peneiras do Santos, que antes davam, sei lá, 150 garotos, passaram a dar 300, 400 garotos por semana. Porque todo mundo queria jogar no Santos. Porque o Santos estava em evidência. Então, foi uma sacada muito importante. O Pelé ficou pouco tempo ali, obviamente. Mas assim, cara, dava treino, né? Você podia treinar com o rei, cara. Ele ensinava a bater na bola, né? Obviamente, quem está no Sub-17 do Santos, por exemplo... já tem uma noção do futebol, já tem um... né? Mas é diferente. É diferente, cara. Você aprender, você ouvir, né? Eu tive um treinador, chamava Ramos Delgado, inclusive nessa mesma época do Pelé. Ele foi capitão 2 vezes pela seleção argentina, em Copas do Mundo. Ele é um zagueiro mais antigo, que ele disputou 2 Copas pela Argentina, ele é argentino, e ele foi 2 vezes capitão da seleção argentina. Que resposta. E ele falava algumas coisas, Felipe, você tem que fazer isso, que a bola vai cair ali. Cara, é impressionante a sabedoria, o conhecimento que esses caras têm em futebol. Tem. Eu tive a chance de ser treinado pelo Coutinho também, do Pelé e Coutinho. Sim. Cara, é impressionante, o Zito. Só quem tá com eles mesmo que sabe da sabedoria que esse pessoal tem. Porque uma coisa é a gente conhecer futebol, a gente sabe futebol, mas igual essa geração antiga conhece um futebol mais clássico, mais posicional. Então, eu posso falar que eu sou uma das poucas pessoas no mundo, né, que teve o privilégio de ter o Pelé como treinador de futebol. Que honra. Não, bacana demais. E assim, pra quem não é da bolha do futebol, acha que futebol, assim, obviamente é um esporte complexo, mas não tão complexo, né, e como quem tá ali dentro e enxerga o campo, né? Porque o futebol é um jogo de xadrez, cara. E, assim, eu como um grande fã, você vê a diferença de um time, os mesmos jogadores, quando eles são treinados por um grande treinador e quando eles são treinados por um treinador que não tem muita noção do futebol. Então, assim, é Exato. completamente diferente a organização. Então, ter sido treinado pelo Pelé e por um cara que foi capitão da Argentina em 2 Copas do Mundo, deve E ter por sido ser uma da minha experiência... posição na época. Exatamente, deve ter sido uma puta de uma experiência. Bem bacana. Eu concordo com você, Caio, até porque eu sou flamenguista, né? E aí a gente vê, assim, o Flamengo mantendo um elenco
acima da média, na minha opinião, pro futebol brasileiro, por muitos anos, mas com várias idas e vindas. E aí a gente vê, o cara já tá rindo de mim, né? A gente teve alguns percalços ali no caminho e, enfim, é um conjunto de fatores, mas, obviamente, a forma como o treinador enxerga o jogo, houveram mudanças de posição, enfim, tudo isso, né, tem relevância ali na hora que a bola tá rolando. Você pega um jogador, por exemplo, que tá rendendo pouco em um clube e ele vai para um outro clube e de imediato ele muda o jeito de jogar. Exato. Você pensa que é outro jogador. Michael, gente, É outra história. Exato. Então, assim, eu tive a sorte, o privilégio de ser treinado por bons nomes que me ensinaram alguns atalhos. No futebol. No futebol, exatamente. Eu falo que as dicas mais importantes são aqueles atalhos que só alguém te passando para você conseguir enxergar de um jeito diferente. Que o cara tem uma maturidade muito tempo em campo. Exatamente. Né? Eu falo assim, até fugindo um pouco do nosso tema, tem alguns jogadores que são nítidos, assim, não são craques, mas que não rendem em um clube e aí conseguem render em outro por conta, às vezes, do treinador. O Yuri Alberto é um cara que eu acho que ele daria certo, por exemplo, em um clube bem estruturado, com um bom treinador. Tanto que ele tem muitos gols, uma média aí de 1 gol a cada 2, 3 jogos pelo Corinthians. E o Corinthians hoje é uma bagunça. E assim, é um cara que é muito criticado pela torcida, chacota, fazem meme dele. E é um cara que já mostrou que sabe jogar bola e consegue fazer gol num time desorganizado. É um cara que se tivesse em um clube com estrutura, bem treinado, redondinho, ele faria gols. A então, atmosfera muda muito o cara. Internet hoje é muito difícil, cara. O cara, imagina ele. Exato. Ele pegando o telefone toda hora e vendo meme dele, e vendo coisa, E vendo a família, né? E por mais que ele não queira ver, ele tá passando o dedo aqui no Instagram, cara, ele vê algumas coisas. Então a atmosfera que ele vive influencia muito na cabeça do ser humano. E nós temos que lembrar que os atletas, né, qualquer esporte que seja, eles são seres humanos. E na sua época eu acho que não tinha tanto esse negócio de rede social. Hoje em dia a família do cara é atacada. É absurdo. Pode ver o Cássio, pô. O Cássio foi ameaçado. Acho que a família dele foi ameaçada de morte. É muito absurdo. O cara sabe onde você mora, onde você frequenta, onde você tá. E o pessoal critica muito o Neymar, assim, de hoje em dia, compara com a geração antiga. Mas aquela geração antiga, eles entravam, por exemplo, para concentrar. O jogo, para quem não está muito habituado com esse ambiente, o jogo era domingo. Às vezes, o pessoal ia para o hotel na sexta-feira à noite. Então, você entrava num hotel, o que você tinha para fazer ali era jogar baralho, era ler o jornal e ver televisão. Não tinha nem smartphone. Então, você só sabia das informações que estavam nos jornais. Agora, pensa hoje em dia, cara. Hoje em dia, o cara fica sabendo onde sua mulher tá, quem tá curtindo a foto da sua mulher, o que você tá fazendo. Em tempo real. O tempo real, é ao vivo, 24 horas por dia. E eu imagino, assim, que essa atmosfera influencia muito, porque dentro dessa realidade da pessoa já tá num clube de futebol, disputar alguns jogos, já tem uma questão de saúde mental ali envolvida, de eu vou dar conta, eu vou passar na peneira, pra onde que eu vou, o meu futuro, e aí você ainda se preocupa com coisa de Instagram, enfim, deve ser uma zona na cabeça da pessoa. E eu até imagino que esses jogadores hoje em dia devam os clubes devem oferecer, né, algum acompanhamento psicológico, enfim, que é fundamental. Na minha época já tinha psicólogo e tal. E quem tá de fora fala assim, você não liga não você tá acostumado. Isso é loucura. Que isso, cara. Pressão. Na própria política, aqui na bolha, pô, eu sou vereador, pouquíssimas não, mas poucas pessoas, se comparado a toda a população de Uberaba, me conhecem. E ainda assim, às vezes, alguém vai lá na rede social, te fala uma bobeira e a sua família sofre porque vê. Às vezes alguém fala alguma coisa pra sua família. Imagina o cara que é jogador de futebol. É absurdo. Tem uma proporção nacional, erra um gol. E aí, assim, questão de segundos, a filha do cara é ameaçada no Instagram, o pai é ofendido. Então, assim, hoje é completamente diferente a maneira que os caras têm que lidar com a pressão popular. É muito diferente, muito diferente. Com certeza. Felipe, você atuou com alguns ícones aí, entre eles o Diego Ribas, que eu vou fazer questão de ressaltar como fã, bom né? flamenguista. Muito fã. Eu me lembro até quando o Diego foi anunciado no Flamengo, fiquei super feliz. Aí meu pai, Júlia, mas você já sabe quem é o Diego? Eu falei, opa, lógico. Então, assim, eu sou muito fã do Diego mesmo. E como que foi a convivência com essas pessoas, né? Tem uma foto ali que tem seu rostinho do Diego. Na verdade, nós moramos junto muito tempo, né? Eu fui vizinho de quarto de parede com o Diego durante quase 5 anos. O Diego é 2 anos mais novo que eu. E no alojamento do Santos naquela época, tinha várias pessoas assim que eu até brinco, que daquela geração pobre só eu, porque o resto todo mundo ficou rico. Né? Eu posso citar aqui o Diego, o Elano, o próprio Robin, o Alex zagueiro. E eu quero ser pobre um dia igual o Felipe. Mas assim, foi uma época muito, muito legal. E o Diego, desde o primeiro momento, ele sempre foi o Diego que a gente vê na televisão hoje.
O Diego, desde sempre, ele foi líder, desde sempre ele foi referência. Inclusive, né, no linguajar do futebol, tem aquela gíria que o cara é gato, né? Mas não gato de ser bonito, né? De ser gato de ter um documento alterado, né? Que ele coloca uma idade mais jovem do que realmente ele tem. E ali no alojamento, nos bastidores, surgiam esse assunto que o Diego é gato, porque ele sempre foi muito forte. O físico que ele tem hoje, ele sempre teve desde muito novo. Ele sempre teve uma massa muscular muito acentuada, ele sempre teve uma condição física muito forte. E hoje eu sei que o Diego não é gato porque ele está aí com 38 anos e tem o mesmo corpo. Né? Então eu sei que realmente é a idade dele. Mas o Diego sempre foi referência. E nós temos até um caso engraçado, o Diego, porque o Diego, quando ele era sub-15, ele quebrou todos os recordes do Santos em campeonato juvenil, infantil sub-15. Ele foi o cara que mais fez gol, ele foi o cara que... Fenômeno. Ele era um fenômeno. Ele era um cara que mais... E o Santos estava um pouco carente disso, porque depois dessa geração vieram vários outros, né? Mas até aquela época não tinha muito isso. O Santos estava um pouco carente de ídolo. Teve os meninos da Vila, mas muito antes, né? E depois o Santos parou de revelar jogadores. E quando o Diego chegou... Os meninos da Vila começaram em qual? Tiveram 2 meninos da Vila. Tiveram o Meninos da Vila antigo, que o treinador era o Chico Formiga, que, se eu não me engano, era essa geração aí... eu não me recordo. Mas teve os Meninos da Vila da geração original, que eram os mais velhos, né? Entendi. Os Meninos da Vila de 2002 foram a segunda versão dos Meninos da Vila. Eu como, assim... fã de futebol, achava que eram os primeiros. Não, começaram os meninos da Vila. Tiveram antes, a geração mais antiga, o treinador era até o Chico Formiga. Entendi. E o Diego, quando era sub-15, ele quebrou todos os recordes possíveis, né, desse campeonato. E aí eles falaram que o Diego ia para o sub-17. E aí todo mundo comentava nos bastidores, o Diego é que ele é mais forte e tal, quando ele for para o sub-17, ele vai igualar com os garotos da força dele e ele não vai conseguir render tanto. E eles foram campeão paulista, sub-17. O Diego sendo camisa 10 do time e, assim, carregando nas costas. E aí nós estávamos no sub-20. Eu estava jogando um campeonato em acho que BH. E nós íamos jogar um jogo contra o Grêmio, nas oitavas de finais. E chamaram o Diego para fazer parte do nosso elenco. Não, vamos pegar o Diego tinha 15 anos, e colocar no sub-20. Não, não, agora não vai dar certo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Né? O Diego tinha 15 para 16, eu tinha 17 para 18. Mas aí eu estava jogando com garotos de até 20 anos. Então, você pega o Diego com 15 para 16 com garotos de 20, cara, dá muita diferença. 5 anos nessa idade é algo que dá diferença. E aí comentaram a mesma coisa. Sub-15 é uma coisa, sub-17 é outra, sub-20 não vai dar para ele, não. No intervalo do jogo contra o Grêmio, um atleta nosso passou mal, o Jerry, um canhotinho que tinha, e o Diego entrou no segundo tempo. Nós ganhamos de 1-0, o Diego fez o gol e, assim, atropelou. O povo trombava nele, ia caindo da mesma forma que ele fez a carreira inteira, aquela mesma característica de jogar na frente e colocar na mão. Enfim, batemos o Vitória da Bahia, o Diego jogando, batemos todo mundo, o Diego jogando. Fomos para Taça São Paulo. Na estreia do nosso time Taça São Paulo, nós pegamos o Bahia, que era o campeão do Nordeste da época. A Taça São Paulo, para quem não sabe, é a Copinha. É a Copinha, que é a vitrine que tem para todo mundo quer jogar. E o Diego com 15 anos, no meio dos meninos de 20, e não vai dar, tá? São Paulo é muito apertado, Copinha. Enfim, primeiro jogo nosso contra o Vitória, contra o Bahia, perdão. Bahia era campeão do Nordeste. Daniel Alves, essa turma de seleção brasileira. Nós ganhamos de 5-0, o Diego fez 2. Foi um jogo ao vivo na ESPN. Acabou a Taça São Paulo, nós fomos para Santos e levaram todo mundo para o profissional. Vocês foram campeões? Não, nós perdemos para o Flamengo nas oitavas. Nós saímos sem tomar nenhum gol. Perderam nos pênaltis? Perdemos nos pênaltis. A gente foi atropelando, foi para os pênaltis no jogo, nós perdemos sem tomar gol. E nós fomos para o profissional. Teve um jogo da equipe profissional, pegaram o Diego e colocaram no banco. O Diego disse que vai entrar hoje. E todo mundo nos bastidores, sub-15 é uma coisa, sub-17, sub-20 é outra. Do jeito que o Diego entrou, o Diego fez a mesma coisa. Ele punha na frente, ia trombando, ia levando. 6 meses depois, 7 meses depois, o Diego era o principal jogador do Brasil e no fim do ano eles foram campeão brasileiro. Então, assim, foi um negócio muito meteórico que aconteceu.
Mas desde sempre todo mundo sabia, assim, porque a gente viu o Diego jogar, ele era muito diferente. O pessoal fala muito, depois teve o Diego e Robinho e tal, mas o craque do Santos naquele campeonato, obviamente que o grupo era o Diego. E a história dele parece muito com a história atual agora do Endrick. Isso, exatamente. Porque o Endrick foi campeão da Copa São Paulo, sendo o artilheiro e o craque do campeonato, acho que com 15 anos, se não me engano, ano retrasado. E aí também subiu o profissional, não vai dar certo, pô, o cara tem 16 anos, foi campeão brasileiro ano passado, Palmeiras, pô, ele que tirou o Palmeiras do buraco naquele jogo contra o Botafogo, depois fez gol nos jogos seguintes, então assim, ele com 16 anos foi campeão brasileiro e resolveram o time. E assim, é muito absurdo eu falar isso, né, para aquela época, porque o pessoal mais velho que às vezes está nos ouvindo, que os mais jovens não tem muita dimensão da grandeza disso, porque hoje é muito comum você ver um atleta de 16 anos jogando. Exato. Mas naquela época, eu falo que a minha geração mudou a chavinha por necessidade, né? Porque o Santos, até então, 2 anos antes, o Santos estava basicamente quebrado. O Santos contratou Edmundo, Márcio Santos, Marcelinho Carioca, Dodô, Carlos Germano, que eram estrelas, Rincon, eram estrelas da época, e o Santos não ganhou nada. Então o Santos ficou falido praticamente, né? Então não tinha atletas para ser contratado. Então o Santos pegou um monte de moleque e colocou no time principal. E quando eu falo que virou a chavinha, por quê? Porque naquela época você tinha que jogar o primeiro ano de copinha, o segundo ano de copinha, o terceiro ano de copinha. Se você for bem nos 3 anos de copinha, você vai para o profissional. Tanto é que o nível da copinha antigamente era infinitamente melhor do que hoje em dia. Porque os craques que tinham ficavam lá, eles jogavam a copinha, então o nível era altíssimo. Hoje, um menino de 15, 16 anos que se destaca no sub-17, ele já pula etapa, ele já é profissional. Ele fica ali treinando, ele fica pegando experiência. Já é vendido, igual foi com ele. Já é vendido, né? E vai embora, porque eles descobriram que tem um mercado muito cedo. Naquela época você tinha que ficar e você só ia para o profissional com 20 anos de idade. Aquela geração nossa, quando surgiu, o pessoal, opa... Não é que a gente pode colocar esses garotos de 16 que eles dão conta do recado? O Diego com 15 para 16 anos estava pisando em cima do pisando em cima do escudo do São Paulo dentro do Morumbi. Pensa a personalidade do cara, a loucura do moleque com 16 anos de idade. Tem maturidade. Né? Tem maturidade, exatamente. Nem noção da vida, era moleque. Ele ganhou uma grana e ele comprou um BMW, eu lembro direitinho, comprou um BMW da branca. Diego, mas e aí? Eu não tinha carteira de motorista, cara. Então era um negócio muito doido, assim, pra geração. Aí dentro desse time, se não me engano, na base, eu não sei, até no profissional, você chegou a ser o capitão. Eu fui capitão no Sub-17 e no Sub-20 muito tempo. Né? E como é que era a responsa de ser capitão? Porque, assim, pra quem assiste futebol, o cara que é o capitão, ele é meio que responsável até pelo estado mental do time ali durante alguns momentos da partida. Nós tínhamos alguns líderes na equipe, né? O próprio Andrade, eu falo que é um jogador que jogou no Vasco, batia muito forte na bola, eu comecei a ser capitão um torneio que nós jogamos na Suíça. Nós fomos jogar um Mundial Sub-20 na Suíça, onde tinha Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e tal. E como eu falava um pouco de inglês, arrastava, até pela comunicação com o árbitro era um pouco mais fácil. Então, nesse período, fiquei o período todo de capitão. Depois, quando nós retornamos, eu continuei sendo capitão da equipe. É uma responsabilidade boa e ruim, porque, na verdade, como eu era muito jovem, eu comprei algumas brigas desnecessárias, né? Umas brigas que talvez hoje eu não compraria. Porque o Santos estava numa situação que não muito confortável em relação a uma relação... Financeiramente falando, o Santos, quem tinha contrato profissional, o Santos ficava 3 meses sem pagar. Quando ia vencer o 3º mês, eles pagavam 1. Então, era uma situação muito difícil. Deve ser semelhante com o que vive hoje. E eu, como capitão da equipe, eu me senti na obrigação de bater de frente com algumas pessoas. Né? Eu ia muito na diretoria. Quando a gente viajava, por exemplo, eles prometiam premiação de bicho. Se vocês ganharem campeonato, a gente vai pagar uma premiação. E não pagavam. Então, eu subia lá e questionava. Isso vai gerando um desgaste extracampo. E quando você vai renovar seu contrato, você precisa de ter uma boa relação extracampo também. Porque, no fim do dia... Não são os seus companheiros de equipe que renovam seu contrato, né? São as pessoas que você faz em relações interpessoais. E teve uma situação que foi assim, até engraçada, não engraçada, mas assim, uma situação que aconteceu, que foi uma briga que eu comprei, porque, por exemplo, nós morávamos no alojamento do Santos, que era no 3º andar, né? E só a Vila, né? Só pra gente ilustrar aqui, quem conhece a Vila vai saber, no 1º andar tem uma sala de troféus ali, no 2º andar tem uma academia e tal, no 3º são os alojamentos.
no quarto tem uma lavanderia, que é onde eles lavam todas as roupas do clube. Lençol dos atletas, roupa dos jogadores, de jogo, enfim, lavanderia. E o Santos, por estar numa situação financeira ruim nessa época, eles estavam cortando gastos, né? Então, eles tiraram, por exemplo, os seguranças que ficavam ali. Porque durante o dia tinham os porteiros, os seguranças do clube, a moça que cuidava do elevador, né, que ficava no elevador ali e tal. Porque tinha presidente que chegava, tinha dirigente que chegava, tinha diretor. Mas na noite não tinha ninguém que chegava. Tinha os garotos que chegavam da noite ali, 10, 11 horas da escola. Depois eles fechavam o portão e ficava um segurança ali. E eles mandaram esse segurança noturno embora para reduzir gastos. Então, eles trancavam o portão da Vila Belmiro, das escadas ali, e beleza, a gente ficava lá dentro. Você tinha até 11 horas da noite para chegar no estádio. Eu falei assim, cara, tá errado. Se eu quiser, por exemplo, comer um lanche aqui à noite, eu não posso comer um lanche. É até engraçado que a gente pedia pizza. Você ficou preso lá dentro. A gente pedia pizza e a gente jogava a mochila pro cara da pizza e puxava igual o cara. E puxava... Como se fosse presidiário. Presidiário. Eu falei assim, tá errado. E eu fui na diretoria como líder, como capitão, né? Disse, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fechar. Não, é porque tem gente indo pra noite e paga um segurança que vocês confiam e deixa aqui 24 horas por dia. Não é nem questão da pizza, mas aqui em cima tem uma lavanderia. Sei lá, cara, se acontece alguma coisa, se dá um curto-circuito. Nós estamos falando de 99, 2000, 23 anos atrás, 24 anos atrás. Se dá um curto-circuito aqui, pega fogo na lavanderia, como é que a gente sai daqui? Tá todo mundo morto. Todo mundo morto. E comprei essa briga e realmente durou 1, 2, 3 meses e eles colocaram de volta o segurança na portaria, 24 horas por dia. E depois que o tempo passou, a história tá aí. O que aconteceu no Ninho do Urubu? Deu um curto-circuito, pegou fogo e os garotos estavam ali. Então, assim, foi uma briga necessária, né? Que realmente eu tinha razão, tanto é que com o tempo nós vimos o perigo que é disso. Você ter um alojamento onde você fica preso sem poder sair, se acontece alguma coisa, tem ar-condicionado, tem fiação, né? Toda a lavanderia ali em cima de pano, de tudo. E Mas aí, você, por ser capitão, teve que comprar a tive que briga. comprar a briga. E depois, quando eu precisei do Santos, pegaram na minha mão, agradecido, muito obrigado e segue sua vida. Forte abraço. Forte abraço. É o que é mais comum no futebol, né? Muito comum, mas talvez se eu tivesse uma relação Melhor, extra-campo. extracampo, talvez eu falo que hoje eu sei disso. Naquele momento era necessário comprar essas brigas, mas sabendo de tudo que aconteceu e pro rumo que as coisas foram, talvez eu não teria comprado essas brigas extracampo. Pessoal, antes da próxima pergunta, é tempo de agradecer à banca do Dinei, que mais uma vez aqui nos presenteou com uma bela tábua de frios, a nossa bebida. Então, muito obrigada. A banca do Dinei é a melhor delicatessen de Uberaba. Então, se você está precisando de algum desses produtos, lá é o melhor lugar para você encontrar. Felipe, você comentou já sobre os seus estudos, mas eu queria saber, nesse período de Santos mesmo, como que funcionava, né, as aulas, prova, enfim. Você falou que depois você fez um supletivo. E eu imagino que essa é a realidade, né, de muitos jogadores que vão para a base. Você, inclusive, já ressaltou, né, enfim, que às vezes não teria sido o melhor caminho nesse sentido de estudos. Mas como é que era essa época, né? A frequência na escola era realmente muito baixa. Era uma loucura, porque nós estudávamos à noite, né? Nós treinávamos de manhã. E quando a gente fala de categoria de base, a gente tem que deixar... Às vezes quem não está tão acostumado acha que é um treino mais leve. É um treino muito intenso, tão intenso quanto o profissional. Eu costumo dizer que a base dos clubes, sub-17, principalmente o sub-20, treina mais que os profissionais, porque os profissionais jogam mais, então o treino é um pouco mais reduzido. Então, quando a gente treinava muito, a gente tinha que estudar à noite. E chega à noite, você já está cansado, cara. Você é novo, você quer ver as menininhas que passam ali perto da vila, você quer conversar com as menininhas. Então, assim, a grande maioria dos atletas frequentavam por obrigação, porque o Santos exigia que você frequentava a escola. Tá? Mas quando ia era legal, porque pensa, a gente, queira ou não, o Santos é uma cidade pequena. E, de repente, numa escola, tem lá 10, 12, 15 jogadores do Santos. E alguns jogadores já estavam se destacando, né, no cenário nacional. Então, era diversão, porque às vezes vamos fazer uma pelada no intervalo. Aí juntava a galera do Santos com a galera da escola, e time de camisa, time sem camisa, e virava pelada, e todo mundo vendo. E a gente entrava meio nesse clima, porque nós precisávamos também enturmar com a galera ali.
Porque, queira ou não, você chega numa escola onde tem o pessoal mais velho, por ser mais repetente, escola pública. Noturno. É um cenário um pouco desconfortável pra galera, né? E você é atleta do Santos, as menininhas dos, né? Tudo olha. Querendo ou não, vocês eram os astros da escola. Os astros da escola. Exatamente. Então a gente tinha que, cara, não vamos brigar não, vem pro nosso lado. E a gente fazia umas peladas e tal. E é algo engraçado, porque, por exemplo, os meninos, né? Eu falo que o Diego, essa geração nossa, a gente jogava futebol no recreio da escola em fevereiro e em novembro estava levantando a taça do brasileiro. Foi essa loucura. Então, você imagina o que virou ali na região, né? Todo mundo conhecia todo mundo. Era uma geração que estava muito próximo da população ali em volta da Vila Belmiro, na escola, na calçada. As pessoas passam a conhecer os alunos da escola, né? Não, e era muito... E foi muito rápido, assim. Eu falo que... Eu dou o exemplo do Alex, zagueiro. O Alex tinha acabado de jogar um jogo contra o Grêmio, eu acho, sei lá, quartas de finais, e era o melhor zagueiro do Brasil. Ia atravessava a rua, ia pra casa dele, sentava na calçada, ficava comendo espetinho. E a torcida do Santos, quando o Alex desce do ônibus, fazia um alvoroço. Mas a galera, quando ele estava sentado na calçada, eu acho que o pessoal falou assim, não é esse cara. É. Esse cara não é o Alex dos Santos, não. O que ele está fazendo aqui? Mas ele morava ali. Então, assim, eram fatos curiosos. E assim, até tem algumas curiosidades atualmente no futebol, né? Recentemente, eu acho que vazou aí umas mensagens de um pai, de um aluno que estuda na mesma escola que o Hendrick no Palmeiras. E aí eu sempre cito o exemplo dele aqui, porque ele é um dos exemplos que a gente tem hoje, né? Destaque, jovem. Com certeza. E um pai indignado, porque assim, ele consegue fazer as provas EAD e o filho desse cara não conseguia, né? E aí o pessoal brinca na internet, né? Pô, seu filho fechou um contrato com o Real Madrid, defende a seleção. E assim, pro Hendrick e pra vocês na época, e pra escola também, devia ser um evento, porque os alunos deviam achar o máximo. Pô, olha que eu tô estudando com um cara que amanhã tá no Brasileirão ali, na Globo, ao vivo. Eu imagino que isso deve até ter aumentado, né? A audiência dos jogos, não sei. A população com esse contato. O problema, assim, daquela época é que não tinha... Eu falo que se tivesse rede social naquela época, ia ser um negócio muito louco, porque tava todo mundo jogando e essa garotada, nós subimos pro profissional, todo mundo junto. Então, de repente, 10, 12, 15 garotos da escola... Porque não foi um caso isolado, assim, igual o Hendrick. Não, aqui na escola tem um atleta... Eram vários. Eram vários, porque foi uma geração inteira que foi pro profissional meio que na marra. Porque o Santos não tinha jogador. Então, assim, é os garotos ou não? É isso, é o que tem para hoje. Então, de repente, aqueles meninos que eram só estudantes viraram celebridades a nível, assim, nacional. Então, foi um negócio muito louco na época. É muito louco. E aí, assim, dentro dessa experiência que você teve na base, tem muita gente que fala, né? O jogador tem a infância, a adolescência, a pré-adolescência ali privada. Você não tem esse sentimento. Não tem. Pelo contrário, você teve uma experiência, assim, por ser jogador que foi muito maior do que alguém que não foi jogador teria. Eu tive a sorte, o privilégio, né? Eu, muito novo, eu conheci vários... Eu conheci a África, nós fomos para Angola, nós fomos para Itália, para Suíça, para França. Então, assim, eu conheci muitos lugares muito novo, onde eu não conheceria se eu estivesse estudando. Então, eu evoluí muito como pessoa, como homem. Tive experiências incríveis. Você pegar a Vila Belmiro lotado, cara, um jogo Santos e Corinthians, é coisa que qualquer moleque de 17 anos queria. Então, eu posso falar... vem o meu amigo médico, ele fala assim, nossa, eu queria ter jogado e tal, porque realmente é algo muito... É muito diferente. Eu falo que eu tenho uma história para contar que pouquíssimas pessoas teve a capacidade, né? Teve a sorte, não capacidade, a sorte de ter. Viver uma experiência dessa. Exatamente isso. Mas assim, eu não ligo. É claro que nós temos que abrir mão de várias coisas, mas é o que eu brinco. Eu saí daqui com 14 anos e quando eu voltei depois com 30, as coisas nem tinham mudado tanto assim, cara. Né? Eu falo que as garotas estavam com os mesmos rapazes, frequentando os mesmos bares, indo nas mesmas boates. Então... E você conheceu vários países, exatamente. Jogou com a Vila lotada. Isso, mais ou menos isso. A gente brinca, né, que hoje, assim, a pressão para vestibular, terceiro ano, sair de Uberaba e tal. E eu tenho muitos amigos que saíram de Uberaba e às vezes eles voltam e falam assim, e o feudo, como é que tá? Então, assim, Uberaba é aquela coisa, né? Não é uma cidade pequena, né, em população, enfim. Mas acho que a cabeça das pessoas, né, é de uma cidade menor e, obviamente, você saiu, viveu, conheceu o mundo e na hora que volta...
beirava Tá do mais ou mesmo menos jeito. no mesmo ritmo. É isso. Exatamente. Felipe, a gente estava conversando sobre alguns jogadores e que, acima de tudo, eles são seres humanos, né? Então, acertam, erram e cometem crimes também, né? Você comentou sobre o Robinho e a gente vive hoje, né? O processo está no STJ, a lei brasileira não permite a extradição, né, de brasileiros natos, então por isso que ele não foi cumprir os 9 anos na Itália, mas existe a possibilidade de homologação, né, da sentença italiana no Brasil. E assim como o Robinho, a gente também vive hoje o Daniel Alves, enfim, envolvido nesses temas. E particularmente, como uma pessoa que gosta de futebol, eu me sinto até um pouco envergonhada, né, de ter esses nomes envolvidos em polêmicas, como pessoa que gosta de futebol e também como mulher, obviamente. Como que você enxerga, né, o reflexo desses escândalos e pessoas que você conviveu, né, o Robinho, por exemplo, envolvidos nesses casos? Conheci o Robinho moleque por um período muito longo. Eu queria abrir um parênteses, porque assim, eu sei que por ter convivido com muito jogador de futebol, eu confesso que eu não me encaixo muito nesse mundo. Eu nunca fui muito assim, porque o jogador de futebol ele é muito barulhento, ele é muito tudo, ele acha que está acima de tudo, ele chega no restaurante, ele é o cara que fala mais alto, ele chega no aeroporto, ele acha que ele não tem que pegar fila, ele chega no estádio, sempre foi assim. A cultura nossa do futebol brasileiro Coloca os caras num pedestal. Coloca num lugar que eu acho que eles não estão. Né? Mas na cabeça é meio que cultural isso. Você vê que eles descem nos estádios, eles são os mais barulhentos, eles são os mais espaçosos. Eu vi uma entrevista do Rafael Sobis um dia, quando ele aposentou, e ele falou exatamente isso. Ainda bem que eu estou parando porque eu não faço parte disso tudo. E eu não estou cuspindo no prato que eu comi. Né? Eu só acho que realmente existe essa cultura do jogador de futebol achar que ele está acima de tudo e de todos. Exato. O Robinho, obviamente, ele cometeu um crime, ele foi julgado. E assim, não dá pra gente justificar o injustificável. Seria até um desvio de caráter meu se eu tentasse achar uma justificativa para algo que não tem. E ele foi condenado em todas as instâncias. Então, tem provas, contraprovas. Então, eu não vou aqui jamais tentar achar uma justificativa para algo que não tem. E é um áudio assim, cara, nojento, pesado. Eu tenho filha mulher, cara. A gente, né? A mesma situação do Daniel, né? Mas o que eu acho, assim? Vamos dar um exemplo de um outro atleta qualquer, o cara é um fenômeno. O cara é o João, o João é um fenômeno. O João, onde ele vai, o João é rei. Onde ele vai, o João é respeitado. Todas as mulheres querem estar perto do João, todas. Aí ele chama uma pro camarote dele, chama outra, e todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer o oba-oba. E aí, de repente, uma mulher fala assim, não, eu não quero, João. O João fala... É um choque de realidade pra ele. Exatamente isso. Exato. O quê? Eu sou o João? Como assim? Não, você quer sim. E nesse segundo de brecha é onde que cai que acontecem os problemas. Então, assim, que pague o tempo que for, né? Não sou eu que vou julgar, mas é isso. Justificar o injustificável não tem a menor chance, porque é desvio de caráter. Dentro assim, da sua carreira, né, da transição da sua carreira, você chegou a jogar nos Estados Unidos. Okay. E eu queria te perguntar, porque assim, era uma realidade bem diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a Liga dos Estados Unidos tem um grande investimento. Até o Beckham, né, que é jogador, enfim, ele é um dos grandes responsáveis pelo que a gente vê hoje lá na Liga Americana. Eu queria te perguntar como é que foi você jogar nos Estados Unidos, principalmente num período que lá futebol não era o que é hoje. Hoje ainda não é tão bom quanto no Brasil, mas assim, ainda estava dando os primeiros passos, porque o futebol lá não está nem entre os 3 esportes mais populares do país. Como é que foi jogar nos Estados Unidos? Na verdade, quando eu fui para jogar a Liga Universitária. Foi um negócio, uma decisão muito difícil, né, para mim. Eu saí do Santos em 2004, aí fiquei rodando. Em 2005, eu estava conversando com um amigo falou assim, cara, você viu que nos Estados Unidos tem um pessoal que está indo para lá jogar faculdade, jogar futebol na faculdade, em troca de bolsa de estudo. E aí, cara, você vai ser aqueles caras que jogam igual nos filmes, que você vai andar no corredor assim, as meninas vão te olhar e vai te reconhecer, você vai ser o popular. E aí eu lembro que na época apareciam umas nuvenzinhas assim, eu fiquei pensando naquilo, assim, eu quero isso para mim, eu vou para lá. E não tinha muita noção, porque eu não falava uma palavra de inglês, não sabia o que era, mas eu imaginei, cara, eu quero ser esse cara popular da faculdade, eu vou para lá. E aí descobri que tinha uma empresa, né, de São Paulo que mandava esses atletas para fora do país com bolsa esportiva.
Eu falei assim, cara, eu vou tentar. Os amigos meus tentaram mandar e-mail para essa empresa, vai que dá certo. Eu mandei um e-mail para eles e eu já tinha um vídeo meu jogando pelo Santos. Cara, sei lá, vai que responde. No dia seguinte, eles me responderam. Eu te garanto uma bolsa de 80% no mínimo. Opa, então vai dar certo. Aí comentei com os amigos, eles, não, mas já te responderam, sim, já responderam. Mas você vai fazer teste lá? Eu falei, não, já garantiram a bolsa. E eu achei meio confuso que eles me ligaram, só vem para São Paulo para ver se você é você mesmo, né? Se o cara do DVD é você. Uhum. Se você tá que na época não tinha YouTube, era só DVD. Então, fui para São Paulo, conheci o pessoal e acabei indo. Né? No fim das contas, eu nem fui através dessa empresa, porque eu descobri assim, cara, se o meu DVD é tão bom assim, eu vou tentar algo melhor. E fui, né? Mas eu fui pela Liga Universitária. College. Eu fui para college. A ideia inicial era, eu vou para a universidade, eu jogo a NCAA, que é a Liga Universitária, 1 ano, e depois eu vou para o profissional. Esse é o caminho, eu vou jogar lá a MLS. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vi a estrutura que eles têm, eu falei assim, quê? Eu não quero mexer com liga profissional, não. Eu vou ficar na faculdade. Porque abriu um caminho, eu falei, não, cara, isso aqui que é estrutura. Porque eu saí do alojamento do Santos. E foi pra... Que era ventilador de teto. Cara, 60 graus debaixo daquela arquibancada. Né, uma loucura. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Cheguei lá. Ar-condicionado, você morava sozinho. Internet ultra mega rápido, estrutura, viagem só de avião. Qual cidade que era? Eu fiquei no interior do Tennessee. Uhum. Né? Mas nosso time disputou várias, né? Nós ganhamos muita coisa, nosso time era muito forte, né? Nós demos sorte de chegar 4 atletas de altíssimo nível aqui do Brasil juntos, mas eu fui para a Liga Universitária. Depois eu cheguei a jogar, né, na MLS, na USL, que é como se fosse a segunda liga, que é onde o Romário jogou e tal. Mas a princípio eu fui para NCAA, que é a NCAA. Que é a nessa época você tinha quantos anos? Eu fui com 23. Foi novo, né? Eu ia com 22, na verdade. Mas aí eu fiz uma prova, que naquela época era o TOEFL, para testar os níveis de inglês que eu tinha. E não passou? Não passei, porque eu não falava absolutamente nada de inglês. E tinha a oportunidade de fazer um ano de faculdade aqui para ir transferido para lá. E no dia do vestibular aqui, teve jogo, Beraba e Nacional. E eu jogava aqui no Beraba. E eu falei assim, cara, não vou fazer vestibular, vou jogar o clássico. E eu perdi o vestibular e não fiz faculdade. Aí no outro ano eu fiz as provas novamente e passei nas provas. Né? Cara, e é muito louco isso, né? Porque você jogou no Santos e aí do Santos você vai jogar college nos Estados Unidos por uma oportunidade de estrutura, uma reviravolta total na carreira, louco. Cara. Porque assim, você tava não no auge, mas você tava no fim, muito louco. Exato. Inclusive, todos os amigos que eu tenho até hoje são meus irmãos. Inclusive, um amigo que eu conheci lá nessa época, meu padrinho de casamento. Fala que você é louco. Não, ele me olhava assim, cara, você tava com o Diego e com o Robinho até antes de ontem, cara. Agora você tá jogando college aqui no interior do Tennessee. Provavelmente com um monte de perna de pau. Não, aí que tá. Porque o nosso time, o pessoal confunde muito isso. A Liga Universitária Americana ela é muito forte, porque tem muito estrangeiro. O futebol em si na Liga Universitária eu não sei, mas assim, eu acompanho a NFL, né? E às vezes, muito raramente, o college do futebol americano. O nível dos caras é absurdamente alto, transmitido a nível nacional. O futebol eu não sei se é igual. Do lado da minha faculdade, que era no Tennessee, cidade vizinha, Knoxville, tem uma universidade do Tennessee que é muito famosa. Para vocês terem uma noção, tem um estádio dentro da faculdade que tem capacidade para 120 mil torcedores. É um estádio universitário. E os jogos lotam. Os atletas do futebol americano da universidade saem para passear no shopping. Eles são celebridades, são parados na rua, igual os jogadores famosos aqui do Brasil. É uma estrutura que a gente não tem dimensão. Obviamente, o soccer não é assim. Né? Lá é o basquete. Eles são celebridades, os jogadores universitários. Beisebol e futebol americano. Eu falo que o soccer lá é como se alguém passeasse aqui na rua, um jogador de handball da seleção brasileira. É isso. Não vai conhecer, é legal, mas não vai conhecer. Então, eu fiquei muito impressionado com a estrutura. E como tem atletas do mundo inteiro jogando nos Estados Unidos, o nível é forte. É claro que tem vários campeonatos. Tem campeonato regional. Aí, se você classifica, você vai para a conferência. Aí, você vai para o nacional. Então, você vai passando etapas. E o nosso time nunca tinha chego no nacional. E depois que nós chegamos, 4 atletas chegaram juntos. Nosso time foi o primeiro ano terceiro lugar nacional e o segundo ano vice-campeão nacional.
Então, assim, a gente meio que marcou história. Hoje nós estamos no Hall da Fama da faculdade. Tem uma premiação lá que é o All America, que é muito famoso, né? Que alguns atletas ganharam. Eu ganhei 2 anos consecutivos. Então, assim... Você chegou a ganhar? Eu ganhei 2 anos. Eu ganhei no meu 2º ano e no meu 3º ano. Que da hora. Esse prêmio é muito famoso esportivamente lá. É muito famoso. Tanto é que no UFC, quando os caras vão entrar, por exemplo, no UFC, eles colocam falam, esse prêmio, eles consideram. Principalmente no wrestling, né? Exatamente. Os caras são wrestlers, quando eles são All-American, eles são anunciados como All-American. É muito absurdo, assim. E eu falo que quando as pessoas que formaram ali nos Estados Unidos e seguiram uma carreira acadêmica ali, não, de mercado, foram trabalhar, quando você coloca no seu currículo que você foi vice-campeão nacional, campeão regional e tal, e você foi ao América, cara, seu currículo pula lá pra cima. É uma medalha? O que eles te entregam? Tem um anel que eles dão, né? O anel de All-American? Eles dão um anelzinho de All-American, eles dão umas plaquinhas, né? Mas esse anel você tem ele ainda? Tem, o anel tem. É muito legal. Porque nos Estados Unidos é super valorizado esse anel. O anel, na verdade, que é o mais valioso é o de MVP. MVP, MVP, que é o Most Valuable Player. Que o Leandro, amigo meu, ganhou, né? O Leandro, ele foi o maior jogador do país, né? Ele foi o MVP do país, o que é algo muito grandioso, que a gente não tem muita essa cultura aqui. E tem um anel que é de campeão nacional, que também é muito valioso, né? Quando a equipe inteira é campeão nacional, você ganha um anel também, que é muito absurdo. E o Leandro, ele não é o Leandro que foi jogador aqui de Uberaba, não? Não, ele menino é de Brasília, ele tá até hoje, né? Ele é personal lá. Ele era um cracaço de bola, mas era preguiçoso e tal, não treinava muito. Mas era um craque de bola. Preguiçoso, mas era um craque de bola e ganhou. Ele ganhou o MVP. Eu falo que se ele treinasse como ele deveria, cara, era pra jogar na MLS. Mas que loucura. Não treinava e tal. Esse anel de MVP lá nos Estados Unidos, ele é mega valorizado. Cara, quando, assim, só um parênteses, quando eu fui pra minha última ida pra Miami, que eu morei um tempo lá, eu tava meio... vou procurar um trampo aí e tal, vou trabalhar. E eu cheguei numa loja de esporte lá, essas lojas de vende tênis, artigos esportivos, e conversei com o cara, você é o gerente? Tô precisando de emprego e tal, o que você acha? E aí ele, não, me dá seu currículo e tal. Eu dei. Ele olhou assim, esse aqui é você? Você foi ao América e tal, 2 anos? Eu disse, não, eu tô precisando de você. Você tem documento para trabalhar? Eu disse, não tem documento. Esse amigão, não dá, ué. Trabalhar sem documento não dá, ué. Provavelmente você devia estar lá como turista. Como turista. Eu queria fazer um bico para me pagar, tipo... o tempo que você tava lá. O tempo e tal, para me passear. Eu queria fazer um extra, cara. Eu morando em South Beach, tipo, 2 esquinas da praia, eu maluco. E não deu certo? Não, cara, na verdade, assim, quando eu fui essa época, eu fui passear. Eu tava solteiro, aí peguei a mochila, fui passar uns dias em Miami. Aluguei um hostel lá e fiquei. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, agora eu tô conhecendo os Estados Unidos. O Tennessee não é Estados Unidos, não, cara. Isso aqui que é os Estados Unidos, é o Brasil organizado, vou morar aqui. Aí fiquei. Eu fiquei. E o Tennessee no futebol americano, eles são conhecidos. O Tennessee Titans, né? Nunca ganhou um Super Bowl e eles perderam perderam no último lance do Super Bowl, né? Que é a final. Assim, a 1 jarda da linha do touchdown. Eles são conhecidos por causa disso. Então, lá o esporte é muito valorizado também. Acho que como nos Estados Unidos, como um todo, eles são extremamente ligados ao esporte. Jogo de liga universitária, basquete, futebol americano, cara, a região para ver. Eu morava na divisão do Tennessee, Kentucky e Virgínia. Então, eu estava na inserção ali dos 3 estados. E quando tinha jogo entre o Tennessee e o Kentucky, cara, a região parava, é absurdo. E liga universitária, você imagina um jogo profissional igual o Super Bowl e tal, é absurdo. Exatamente. É absurdo. Essa transição, né, do futebol brasileiro pro futebol americano, você sentiu, assim, fisicamente, a forma de jogo, né? Como que foi essa mudança? Eu senti bastante porque eu não treinava como eu treinava no Brasil. Né? Eu saio de um Santos, até então campeão brasileiro, altíssimo nível, os maiores jogadores do Brasil estavam no meu grupo, no meu time, a gente treinava junto 24 horas por dia, mas treinava junto. E, de repente, eu caio numa liga universitária, onde o primeiro momento você é estudante, você não é atleta. A gente até conversava muito sobre isso, que ali você... Mas esse sobrou? Sobra, né? Sobra. Então. Sobra. Do jeito que você falou que você sentiu, parece que você sentiu negativamente. Não, positivamente. Sobra. A gente sobra. É o que eu falo que eu senti porque você ganha peso, né? Você chega nos Estados Unidos, você mora dentro de uma faculdade, onde o refeitório da faculdade é algo totalmente fora do nosso padrão brasileiro.
Cara, é um restaurante como se fosse de um hotel 5 estrelas, onde tem tipo tudo do bom e do melhor à vontade para os atletas e para os moradores da faculdade. Eu morava on campus, eu morava dentro da faculdade. Então você treina muito pouco, que você tem uma rotina de você estuda de manhã, vai para suas aulas, à tarde você treina 2 horinhas ali tranquilo, e você come do bom e do melhor, você não joga tudo toda semana. Então, o que eu senti foi isso. Você realmente sai do alto rendimento para uma liga universitária. Né? Exatamente. Se você não se cuidar, por exemplo, no primeiro semestre, lá como é muito frio, a temporada só começa no segundo semestre, no caso do soccer. Então, no primeiro semestre, você quase não treina. Você se prepara. Como neva bastante, você treina pouco. Treina indoor, treina em ginásio. Você faz treinos específicos. Se o cara não se cuidar, ele ganha 10, 12. Né? O Leandrão deve ter ganhado. No Leandro, não, porque ele sempre foi muito cuidadoso com a comida. Ah, legal. O Leandro esse negócio dele era o treino, de comer de 3 em 3 horas. O Leandro fala isso pra mim desde... Eu falei, que isso, Leandro? Que isso? Não, cara, tá na hora de eu comer. Eu tenho que bater minhas refeições. E era uma loucura pra aquela época. Hoje em dia, a gente sabe que é natural. É o normal, Não, isso é muito louco. Porque, assim, dentro dessa realidade lá dos caras, dos americanos, né? Receber um atleta igual você que foi... Pô, você tava sendo um título brasileiro de Série A. Do país do futebol. É absurdo. Assim, só uma curiosidade. Dentro do título brasileiro do Santos em 2004... 2002. 2 e 4. Que é o da pedalada, do Robinho. 2002 foi de pedalada. Em cima do Roger, do Corinthians. Exatamente. Você chegou a jogar quantos jogos? Você chegou a entrar, titular? Nenhum. Eu joguei um jogo amistoso contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas você era banco? Você ia, ou não chegou eu a ser operei, eu relacionado? machuquei aquele ano. Porque foi assim, como que aconteceu tudo, tá? Nós disputamos Taça São Paulo. Nós disputamos primeiro um campeonato mundial sub-20 na Suíça, com esse elenco. Onde nós batemos todo mundo, Inter de Milão, Juventus, e perdemos pro Boca Juniors na final. Perdemos nos pênaltis. Em junho teve um outro campeonato, que é a Taça BH, que é como se fosse uma copinha, mas sem muito holofotes. Acho que até por causa do período que ela acontece. Nós batemos em quase todo mundo, nós empatamos com o Cruzeiro na final e nós perdemos nos pênaltis. Na copinha, nós fomos eliminados sem tomar nenhum gol, nós perdemos pro Flamengo nos pênaltis. Então, nós perdemos 3 títulos muito importantes, que seria a Tríplice Coroa, todos nos pênaltis. Meu Deus. Um jogo que nós jogamos contra o América de Natal, se eu não me engano, o Celso Roth estava assistindo o jogo. O Celso Roth, que era o treinador do Santos naquela época. Quando nós fomos eliminados da Copinha, o Celso Roth chegou e falou assim, eu quero todo mundo no profissional. Eu quero os 11 titulares. O Zito, que era o diretor da época, falou assim, não, você vai levar então os 11 titulares, mais alguns reservas, que no caso foi o André Dias, o Bruno Moraes e o Robinho. Puxaram todo mundo para profissional. Enfim, começamos a treinar, disputamos algumas coisas, alguns amistosos. Eu fiquei no banco contra o União Barbarense, que foi um jogo amistoso, e eu fiquei no banco contra o Comercial, esse eu joguei. Entrei, aqui em Ribeirão Preto. Nesse meio do caminho, antes de começar, não lembro se tinha Rio-São Paulo, que era um torneio que tinha na época e tal. Mas nesse meio do caminho, o Celso Roth caiu e assumiu o Leão. No que o Leão assumiu, ele falou assim, com esses jogadores nós vamos cair. Não dá para disputar brasileiro com esses jogadores. O Leão foi categórico. E todo mundo dá os méritos dos meninos da Vila pelo Leão. O Leão não revelou ninguém. Quem revelou foi o Celso Roth. Pelo contrário, o Leão era contra. O Leão era contra. E nesse meio termo de ser contra, eu machuquei meu pubis. Eu machuquei o pubis, o Leão falou assim, não, então você está com o pubis machucado, vai para fisioterapia. Eu fui fazer fisioterapia. Fiquei na fisioterapia. Inclusive o Narciso estava lá na época, tratando de leucemia e tal. Enfim, fiquei na fisioterapia e os meninos lá. O Zito, que era um treinador do Santos na época, falou assim, vou marcar um amistoso contra o Corinthians no aniversário de Santos. O Leão falou assim, você tá louco, nós vamos tomar uma goleada aqui do Corinthians dentro da Vila, você não vai fazer isso nunca. Eu falei, vou fazer, eu tenho que fazer. Eu preciso desse jogo, eu preciso de verba. Porque o Santos estava com uma condição financeira ruim. Marcaram o jogo, nós ganhamos de 1-0, eu estava no DM, eu não estava participando do jogo. O William que fez o gol, ele girou no chart e fez o gol. Bigode? Não, o William Batoré. O Bigode Não é mais velho. Enfim, o Leão já mudou o discurso dele. Que eu sempre confiei, que esse time é bom demais. E foi. Chegou no Campeonato Brasileiro, nós classificamos em 8º, era diferente, tinha mata-mata, o São Paulo foi o primeiro, o Santos foi o último, o 8º. E nós pegamos o São Paulo do Kaká, que tinha mata-mata até então,
E foi passando, ganhando, e hoje o Leão assume, ganha todos os méritos por ter revelado Diego, Robinho, Elano, Paulo Almeida. Quando na verdade foi o Celso Roth. O Celso Roth que comprou a briga e o Zito que teve que bancar a galera. Porque o Leão não queria ninguém. Isso eu falo porque eu estava no grupo, eu estava no DM, obviamente, mas estava ali. E aí foi isso. Aí em 2003 eu continuei no Santos, eu tinha um contrato. O Santos quis me negociar para a Armênia, que tinha um pessoal querendo me comprar e tal. Eu operei meu joelho. Aí eu tive minha segunda lesão. E aí o Santos em 2014 foi campeão brasileiro e eu estava no DM novamente. Putz. Com outra lesão. Então assim, resumindo, respondendo a sua pergunta, nos 2 títulos brasileiros eu estava no Santos. Machucado. De 2004 eu saí no meio do ano. Então quando eles foram campeão eu já tinha saído. Mas eu estava no DM nos 2 anos, em 2002 e em 2004. Entendi. E como que você enxerga o futebol brasileiro hoje? Cara, eu tenho dó do garoto Ney. Porque é um cara que tem tudo na vida e eu acredito que ele é um pouco frustrado, assim. Ele é um cara que carrega e que... Isso nunca aconteceu, cara, em nenhuma época do futebol brasileiro. Em todas as gerações tinham mais de um craque o time. Todas, se a gente for lembrar. O Neymar, há 10 anos, carrega o futebol brasileiro. O fardo de ser o cara. De ser o cara, não. De só ter ele como cara. Exato. Só ele. Só ele. Então, assim, eu torço para dar certo, mas eu não vejo muito futuro. Né? Não acredito que essa garotada que está vindo aí agora vai ser a garotada que vai nos dar uma Copa do Mundo, por exemplo. Vini Júnior, Hendrick. Acho que não é nem pelos caras também, é pela organização da CBF como um todo. Mas sempre foi bagunçado, cara. O que diferenciava antes é que os caras decidiam lá dentro. Exatamente. Então, assim, como a gente sempre teve vários craques a nível mundial, os caras resolviam mesmo bagunçado. Hoje, como é bagunçado e a gente não tem tantos craques, temos bons jogadores, isso é inegável. Mas como é bagunçado, eu também acho que não vai pra frente. Agora, se tivesse um puta de um treinador, a CBF fosse organizada, da categoria de base, do sub não sei quantos até o profissional, eu acho que a gente prosperaria com os caras que tem. Tanto que algumas seleções ganharam a Copa do Mundo aí sem nenhum craque pela organização e pelo trabalho. Agora a CBF, cara, amanhece com um treinador, aí vai dormir com outro. Mas eu acho que nós estamos cometendo um erro, cara, muito grave assim, com o nosso futebol. Hoje, nas categorias de base, eles estão forçando os treinadores de base a ganharem títulos. E isso é um perigo. Porque qual que é a função da categoria de base? É preparar um atleta para o profissional. É você ensinar um jogador tecnicamente, taticamente, em situações de jogo, em leituras de jogo. E quando você começa a cobrar de um treinador de base a ganhar títulos, você já muda o seu projeto. Exatamente. Você tem um garoto técnico de 14 anos, 13 anos. E você tem um garoto forte de 13, 14 anos. Qual que te dá mais resultado imediato? O forte ou o técnico? O forte. O que vai dar mais diferença nessa faixa etária é um cara que é mais alto, um cara que é mais forte. Exato. Então você projeta um planejamento para você ganhar título. E esse cara mais forte, daqui 2, 3, 4 anos, quando as situações se igualarem, ele é um comum. Ele é um comum. Então nós temos jogadores muito mecanizados aqui no Brasil. E o treinador em si, ele não está errado, porque no fim do dia, como eu sempre falo, é cada um defendendo o seu. O cara que sobrevive no cargo dele. Exatamente. Se ele não ganhar... E, cara, é muito frequente ter rotatividade de treinadores na base. Antigamente, um treinador de base ficava 10 anos no clube. Exato. Passava por várias gerações. Hoje, o cara, se não ganhar, daqui 1, 2 anos, tchau, próximo da fila. Porque esses cursos da CBF que tem treinador jovem em todo momento, credenciado para trabalhar nesse clube grande. Então, assim, eu falo que é um problema mais estrutural do futebol brasileiro. Sem contar que nós estamos copiando o nosso jeito europeu de jogar futebol. E é um perigo. Porque quando você coloca uma forma de jogar num jogador brasileiro que tem uma cultura totalmente diferente, o brasileiro não é tão educado. E você perde o individualismo também. Você também. perde a criatividade. Você perde o que nós temos de diferente a vida toda. E hoje a gente tem pouquíssimos jogadores que pegam a bola no mano a mano ali e vai pra cima, pedala. Entendeu? Exatamente. Pega o Vini, cara. O Vini é um cara que eu gosto de ver ele jogar. Mas ele só joga em uma faixa do campo. Exatamente. Só em uma faixa do campo, cara. Por quê? Porque ele foi treinado para fazer aquele papel. E quando você muda um pouquinho o tabuleiro, você já complica totalmente a galera, cara. Então, assim, eu não vejo num futuro próximo, ou a gente muda a nossa mentalidade, principalmente de categoria de base e formação de atletas,
Deixa esses meninos se divertirem, deixa ficarem soltos, você vai treinar, você vai evoluir. Quais foram os últimos jogadores aí, franzininho, que a gente viu no futebol, cara? Então, aí até dentro do seu exemplo, que eu falo, né, que o treinador é fundamental para um time de futebol. Eu, como fã de futebol, acompanho, obviamente, muito mais, com mais frequência, o meu time. O Abel, hoje, ele preserva muito um jogador que se chama Lucas Estevão, que é um jogador magrinho, franzino, que é extremamente habilidoso. Inclusive, o apelido dele era Messinho no Cruzeiro, né, da base do Cruzeiro. E ele chegou a jogar 2, 3 jogos profissionais esse ano, mas você vê que ele é um garoto de 16 anos, que é extremamente magro. Ele chegou a entrar, fisicamente, penso eu, que ele não entregou o que... Com a bola, craque. Mas fisicamente não entrega ainda para jogar no profissional e o cara não entra mais. Penso eu que o Abel tá preparando o cara fisicamente para ele entrar. Se você pega um treinador, às vezes, que é despreparado, que quer acelerar o processo, joga o menino pro profissional, frita ele, a torcida vai xingar o cara, ele vai ser criticado, ele não vai conseguir entregar, porque o menino tem 16 anos, o cara frita o jogador, acabou. Perdeu a joia, cara. Perdeu a joia. E se ele tá num clube desestruturado, precisa dele. Não tem um cara pra entrar no lugar dele. Porque hoje o cara tá no Palmeiras, que é um time que tá bem. Se ele estiver jogando num time que tá em crise, pô, tem que jogar. O moleque tem que jogar. Frita o moleque. E assim, é jogar, cara, num ninho cara, num oceano de tubarões, cara. Esse menino, se a gente for recordar aqui e pegar, por exemplo, o próprio Neymar, cara, o próprio Robinho, né? Se a gente pegar esses garotos, olha esse menino, ele jogaria hoje aquele corpo, cara? Não jogaria. Não jogaria, porque eu vou te dar um outro exemplo mais prático aqui, que isso é real, aconteceu. O meu treinador do Sub-17, ele era o treinador da seleção Sub-20. Então, no Santos, ele trabalhava na Sub-17 e na seleção na Sub-20. Entendi. Ele nunca convocou o Robinho para a seleção. O Robinho matava a pau nos clubes, né? Mas ele não levava. Não levava, porque era franzino. E ele jogava de meia. Ele era um camisa 10, ele era um meia junto com o Diego. E ele não jogava, porque levava garotos mais fortes. Porque seleção brasileira, eu tenho que entregar resultado. Eu tenho que ir para o Mundial, Sub-20, tem que trazer o resultado. Quando ele foi para o profissional, colocaram por necessidade e virou o que virou. O Neymar, mesma coisa. Então, ele era muito franzino. Hoje em dia, eu não sei se um garoto desse da base, né? O Neymar pulou a etapa, obviamente, mas se o garoto ficasse ali na base e tal, eu não sei se o treinador teria paciência para fazer o processo, lapidar esse menino, para ensinar, usa sua criatividade, faça o que tem que ser feito. Então, infelizmente... Eu acho que é o que acontece com a grande maioria dos jogadores aqui no Brasil a nível de Série A, porque os clubes não estão estruturados. Passa por um momento de dificuldade, frita os caras, frita o cara. E assim, a gente podia, em 2002, todo mundo ser fritado, né? No processo. Jogaram, né, a galera num ninho de cobra contra o Corinthians, na Vila Belmiro, lotado, e podia ser um desastre. Só que os caras, vocês no caso, jogavam... Cara, deu certo. É isso. Deu certo, mas poderia ter dado errado e você perder uma geração inteira. E foi onde o Santos conseguiu sobreviver. Porque o raio caiu 2 vezes. Mas isso só aconteceu porque o Santos estava fudido. E não tinha outra saída. Não tinha. É isso ou isso. O Santos não tinha como contratar. E aí o raio caiu 2 vezes. Eu falo que é difícil isso acontecer. O Santos deu uma respirada. Vendeu um jogador, vendeu o Diego pro Porto, vendeu o Renato, vendeu o Elano, vendeu o Alex, e foi vendendo todo mundo. Fez uma grana, depois de algum tempo, 10 anos depois, veio a geração Ganso e Neymar. E aí, um pouquinho depois, veio o Rodrigo. O Rodrigo, entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem na vida, mas se você for analisar, cara, o Santos tinha tudo para ter dado errado lá nos anos 2000. Exato. Que as coisas foram fluindo. Lembra que eu falei que o Pelé foi onde jogou alguns holofotes para a base do Santos? Porque antes daquilo ali, o Santos entrava para tomar pancada dos grandes de São Paulo. Tanto é que os fortes ali eram os 3 grandes, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E na base do Palmeiras não era respeitado também. Eu joguei... A gente teve até um quebra-pau com o Palmeiras uma vez lá no Parque Antártico Antigo. Nossa, o bicho pegou. Provavelmente vocês devem ter ganhado, porque a base do Palmeiras não era... E tinha o Guarani e Ponte Preta, que era mais forte que o Santos. Né? Então, assim, as coisas mudaram e eu falo que a minha geração foi muito responsável por essa mudança no futebol. Por essa virada de chave. No futebol brasileiro. Bacana demais. Antes da próxima pergunta, a Unilb tem um recado para você. Oiê! Sabe de uma coisa? Agora eu sou aluna EAD Unilb. Ai, gente, que emoção! Ai, se eu posso, você também pode. O ensino superior é mais do que uma conquista. É uma jornada incrível que transforma vidas. É uma universidade de verdade, né, gente? Do técnico ao doutorado. É para chegar chegando. Vem ser colega da Mari. Comece a estudar agora. Matrículas abertas. Inscreva-se uniub.br.
nós do Pode Ser agradecemos a Uniub pelo apoio. Felipe, nos últimos tempos nós temos observado a valorização do futebol feminino, né? Eu entendo particularmente, então já vou dando minha opinião, que por uma questão de mídia, patrocínio, enfim, eu fiz o Enem na época que teve aquela fatídica pergunta, né, de comparação do salário da Marta e do Neymar. E, enfim, eu respondi o que eles precisavam de saber, né, naquela alternativa, mas eu já tinha visto vários estudos, enfim, de dinheiro mesmo, né, de patrocinador, e a gente sabe que sempre teve um abismo, né, de quantia entre os gêneros dentro do futebol. Como você vê essa valorização? A importância do futebol feminino? Enfim, toda essa atmosfera, né, desse gênero ser, né, noticiado, enfim, mais visibilidade para o futebol feminino. Assim, o fato de nós sempre levar em consideração é que o futebol feminino ele é mais jovem que o futebol masculino, né? O futebol feminino começou há pouco tempo, né? Exatamente. Quando comparado com o futebol masculino. Primeiro eu queria deixar claro que eu torço para o futebol feminino deslanchar, encher estádios, porque é mais gente que movimenta mais gente, são mais empregos, são mais... Total. É tudo que movimenta. Mas eu, particularmente, eu acho um esporte chato. O futebol feminino em si é um esporte ruim de assistir. Isso na minha opinião. Inclusive, tem algumas amigas que jogaram comigo nos Estados Unidos lá e trabalham com futebol até hoje. Inclusive, tem uma que é treinadora do Palmeiras, do feminino, que eu acho que a Camila, né, ela vai ser a próxima treinadora da seleção brasileira. Né? Não sei se é a próxima, mas em algum momento a Camila vai chegar numa coisa. Ela estudou comigo, adoro a Camila. Mas voltando, eu acho que o futebol feminino é um esporte ruim de ser assistido. E eu posso explicar o motivo. Assim, se nós pegarmos o vôlei, o vôlei feminino, é um esporte bom de ver. Né? É um jogo dinâmico, é um jogo rápido, né? Assim como o masculino. E quando a gente vai pegar, por exemplo, a altura da rede do vôlei feminino, ele é mais baixo do que a altura da rede de futebol do vôlei masculino. O que eu estou querendo dizer? Que o pessoal podia fazer uma análise e ver que existe uma diferença fisiológica, física, total, de um time masculino com um time feminino. Então, talvez pensar na hipótese de diminuir as dimensões do campo, diminuir as dimensões da trave, porque você deixa um jogo mais dinâmico. Né? Você coloca mais velocidade no jogo. Porque não adianta você jogar as meninas lá no campo do Maracanã, por exemplo, com 110, nem sei quanto que tem hoje o tamanho oficial, mas naquelas dimensões, com o gol de um tamanho de um time masculino, sendo que o físico feminino não permite te entregar um jogo muito dinâmico. Então, assim, nada contra o futebol feminino em si. Eu acho que as mulheres têm que estar onde elas quiserem e tá tudo certo. Mas é um esporte ruim de ver. Você não acha, por exemplo, que além dessa questão fisiológica, que é óbvio, né? A gente está falando de coisas, né, postas e que realmente não tem discussão. Mas você não acha que, às vezes, essa questão do período de tempo que se pratica futebol feminino e o período de tempo que se pratica futebol masculino, a gente ter essa discrepância nessa dinamicidade do jogo? Com certeza, pode ser. Eu falo que as meninas treinam por muito menos tempo que nós treinamos. Com certeza. Né? Se você for na rua e andar por aí, você vê muito mais garotos jogando futebol do que garotas. Então, até mesmo a prática em si, tudo. Mas eu falo que, por mais que as meninas evoluem, nós não vamos conseguir chegar num jogo no muito nível dinâmico, né, que seja interessante. Pega as meninas do vôlei, por exemplo, e aumenta a rede delas. Cara, vai ser um jogo que vai ser chato, que você não vai ter tanto ataque, não tem tanta dinâmica. Então, assim, eu falo que o futebol feminino precisa, né, não precisa, mas poderia ser analisado para tentar encaixar algumas novas regras. Talvez. Pensando, né, no parâmetro no fisiológico. jogo para ficar num campo, num gramado menor, né, num gramado menor não, numa dimensões de campo menor, na dimensão do gol menor, porque eu acho que vai dar mais dinâmica pro jogo em si. Eu acho que fica mais sai mais defesas, sai mais dribles, né, o jogo fica mais rápido, fica melhor de assistir. Então, eu acho que poderia ser uma possibilidade. Eu concordo com você em partes, assim, até penso que o problema maior mesmo do futebol feminino é o tempo
de prática do futebol feminino. Inclusive, em alguns países, a gente até teve a última Copa do Mundo em um país que foi a primeira vez que as mulheres puderam entrar dentro do estádio. Então, assim, mundialmente falando, as mulheres elas não podiam jogar bola. Então, é muito difícil hoje a gente, como telespectador, olhar e gostar do que a gente vê, sendo que a gente está acostumado com o futebol feminino, quem é fã de futebol, com o futebol masculino, e olhar para o futebol feminino e achar aquilo ali... igualar, né? Exato, assim, achar aquilo ali bacana de Com assistir, certeza. né? Porque realmente o nível técnico é muito diferente do masculino, diferente do vôlei, por exemplo, onde está bem parelho. E você vê até que é uma questão não só fisiológica, é técnica também. As goleiras são completamente diferentes do futebol masculino. Exatamente. Assim, questão de técnica, mesmo de fundamento. E é por uma questão de prática, né? Uma questão evolutiva. Exato. Daqui 2, 3 décadas, penso eu que o natural é que o futebol feminino se aproxime do masculino, né? E É, agora e essa até- questão, até desculpa te interromper, essa Aham. questão de remuneração, Com certeza. isso é muito natural. As mulheres hoje no futebol receberem menos que os homens, até porque hoje o futebol feminino arrecada menos que os homens. Então sempre tem aquela discussão, a Exato. Marta ganha menos que o Neymar. Poxa, o Neymar, ele traz uma audiência, gostem ou não do cara, absurda pra televisão. O cara gera dinheiro. Que a Marta, mesmo às vezes sendo mais jogadora, e aí nem é a minha opinião, mas às vezes a pessoa acreditando que a Marta é mais jogadora que ele, poxa, ela não traz a audiência que o cara traz. Então ela não vai receber o mesmo tanto que ele. Isso é o básico. E é um ciclo, né? É um ciclo. Então, como as mulheres não foram incentivadas como os homens a jogar bola, enfim. Então, obviamente, não tem a mesma visibilidade que o futebol masculino. Sim. Em consequência, não tem o mesmo patrocínio, o mesmo dinheiro injetando. Ninguém para ver a Marta jogando bola como para o Neymar. Exato. Né? Nós não fomos criadas para parar e ver a Marta bola. jogando bola. Então, assim, é realmente um ciclo, mas que eu acredito que tem sido quebrado, né? Então, a transmissão acho que a Band, né, transmite O o Brasileiro Brasileiro Feminino. Feminino. Então, eu acho que tem sido introduzido na mídia essas transmissões, mas aí a gente volta na tecla do patrocínio, do dinheiro, no incentivo, que enquanto a gente não tiver uma equiparação dessa, da questão do patrocínio, da cultura de uma pessoa parar pra assistir um futebol Exatamente. feminino, a gente não vai poder colocar os dois na mesma vasilha, né? E eu sempre pergunto para as pessoas quando porque toda Copa do Mundo e Olimpíadas, essa questão é levantada por quem gosta de militar na internet. Ah, mas a Marta, mas o futebol feminino, a remuneração, sempre existe essa comparação. Você para pra assistir a Faça Marta. uma pergunta para essa pessoa que questiona isso. Quem são os 2 últimos clubes que venceram o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol? É isso. Ninguém sabe. É isso. Cara. Então, meu amigo, se Exato. você não assiste, você não sabe quem é o campeão, você não vê um jogo, Você nunca comprou uma camisa, cara. como que você vai querer que as mulheres recebam o mesmo tanto que os homens recebem no futebol, se você mesmo não assiste? É isso. Se o Neymar lança uma chuteira nova, amanhã a chuteira tá esgotada nas lojas, cara. Exatamente. Infelizmente, a Marta vai lançar uma chuteira e, cara, nenhuma mulher vai comprar. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. A gente torce para mudar. Eu falo que agora, parece que a SAF, eu não sei, não tenho certeza, mas parece que a SAF, para você virar a SAF, você tem que ter um clube, um time feminino. Os né? times de Série A do Campeonato Brasileiro masculino precisam Precisa ter um time ter. E aí é um perigo, porque tem 2 situações. Exato. Porque, primeiro, você é obrigado a colocar, você coloca, você dá visibilidade, você apoia a causa, o esporte em si. Mas, por outro lado, você não está tão preparado, você não tem jogadores, você faz pegam as meninas e põe para jogar e o nível vai cair cada vez mais, porque quando você tem obrigatoriedade... cara, você Exato. fala, E eu tenho a sensação que é uma regra meio para inglês ver, assim como cota feminina em partido, né, dentro da política. A gente sabe que a cota feminina era para ser um incentivo para as mulheres participarem na política. Imagino que a intenção da SAF ter um futebol feminino também seja isso. Mas no final das contas a gente vê enfiando qualquer pessoa lá para cumprir a regra. E no final das contas não vai gerar a resposta esperada. Né? Exatamente. Então a gente entra num ciclo, e realmente. é na política até a cota de gênero, né? Porque, assim, obrigatoriamente numa chapa, hoje na realidade uberabense, né? Uma chapa de vereadores precisam ter 22 vereadores, candidatos. Não pode ter 22 candidatos mulheres. Então é 1/3 de gênero, independente se é homem ou mulher. Só que a dificuldade sempre é arrumar 1/3 de mulheres, porque elas, na grande maioria das vezes, não se interessam por política. Aí é uma crítica às mulheres? Claro que não. É uma cultura, porque até décadas atrás elas não votavam, Exato. não eram incentivadas a participar. Então é algo que vai mudar com o tempo. Só que hoje, sem dúvida alguma, quando algum militante levanta essa questão na internet, nossa, a Marta deveria receber o mesmo tanto que o fulano. Cara, uma imbecilidade Cara, de é um absurdo. tamanho. E a gente viu absurdo. que foi parar no Enem, né?
É absurdo. Então, assim, é uma absurdo, questão absurdo. imbecil, porque é uma questão de arrecadação, cara. Você Exatamente. recebe basicamente proporcional ao que você gera. Foge ao que você pensa, a sua ideologia, o que você acredita. É conta, é matemática, enfim. Não Exatamente. adianta ficar, Exato. né? E batendo contra. nessa tecla. Mas, Felipe, me conta, qual que é a sua relação hoje com o Uberaba Esporte? Porque muitas pessoas sabem que você jogou no Nacional, jogou no Uberaba, e hoje você tem uma relação, assim, até as pessoas te respeitam muito pela sua opinião que você tem pelo clube, né? Quando você vai a algum programa, ou publicamente fala sobre o Uberaba. Como que é a sua relação hoje com o clube mesmo, com as pessoas que estão ligadas ao clube? Como é que é esse sentimento? Cara, hoje, eu falo assim, joguei nos 2 times da cidade, né? Eu fui criado no Uberaba Esporte e joguei no Uberaba há muito tempo e tal. E quando eu fui pro Nacional, o pessoal do Nacional queria me matar porque eles achavam que eu era torcedor do Uberaba. E eu brinco que hoje eu sou mais querido na galera do Nacional do que do Uberaba Esporte. Porque tem muita coisa que em volta disso aí. Meu pai foi diretor do Uberaba há muito tempo, né? Meu pai esteve no Uberaba nos momentos de maior alegria dos últimos anos e de maior tristeza dos últimos anos. Então, assim, a torcida do Uberaba associa o sobrenome Nogueira com muita coisa, muita turbulência, tanto coisas boas quanto coisas negativas. Então, assim, hoje, eu falo que eu torço pro Uberaba Esporte, eu torço, eu gosto do Uberaba Esporte, torço para dar certo. Mas eu, como torcedor, eu me vejo numa situação que eu posso, no mínimo, questionar algumas situações. Porque até pouco tempo atrás, eu jogava no Uberaba, então você não pode falar tudo o que você quer falar, né? Por mais que você tenha liberdade de expressão, mas nós temos bom senso, a gente evita tumultuar o ambiente. Você está num ambiente de time de interior, você sabe que as coisas já são turbulentas por natureza, Exatamente. já tem dificuldades normalmente, então você tenta levar na forma mais tranquila possível. Mas quando eu parei de jogar, ou quando eu mudei de time, quando eu saí do Uberaba, eu sempre evitava falar porque meu pai estava ali dentro, meu pai era diretor, então você evita questionar algumas coisas. Na posição que eu estou hoje, de somente ser torcedor, eu posso, no mínimo, questionar. Então, o pessoal sempre me pergunta o que eu acho das situações, do time, como é que levou e como é que conduziu algumas situações. E, por último, agora veio a situação da SAF. Eu fui a alguns programas de rádio, eles me ligaram. E é isso, assim, eu sempre dou minha opinião muito clara, porque, além de ter jogado futebol, eu gosto muito desses bastidores, né? Por um acaso, eu não continuei nessa vida de dirigente, porque se eu fosse seguir o fluxo normal da minha vida, eu teria sido dirigente, treinador. Mas eu sempre dou opinião, e são algumas opiniões, às vezes, para o torcedor mais apaixonado, sempre um pouco mais polêmica. E aí, sobre a SAF, até que você comentou, o que você pensa sobre ela? Cara, a SAF, fazendo uma analogia, assim, o Uberaba estava num rio, uma correnteza muito forte, se afogando, cara, só com a pontinha do nariz para fora. Isso é a minha opinião particular, eu posso estar errado e tomara que eu esteja. Passou um negócio flutuando, o cara, no caso do Uberaba Esporte, não sabia se era uma canoa, se era um tronco, o que era, e agarrou no negócio. E é um crocodilo. E eu falei assim, nossa, o cara vai... Não, cara, você tá afogando, só tá com o nariz pra fora. Pode ser que você dê uma sorte, você briga com o crocodilo, ele te leva pra margem, você sobrevive. Então, o Uberaba Esporte é uma situação... uma situação que não tinha pra onde fugir. O Uberaba Esporte ia se afogar, tá? O Uberaba Esporte ia se afogar, ia acabar. Passou algo com uma promessa, eu vou tentar. Eu, pelo menos, tentar é melhor que não tentar. Mas o que eu falo? Nós, como torcedores um pouco mais conscientes e que acompanham mais de perto, nós temos obrigação de questionar e mostrar para o torcedor mais apaixonado que a ideia que venderam para eles não é a ideia real. Tá? Só para ilustrar para quem está nos ouvindo, venderam uma situação para o Uberaba Esporte que um grupo de investidores vai investir 18 milhões de reais no Uberaba por um período de 15 anos. Primeiro, se você diluir 18 milhões de reais em 15 anos, dá 1 milhão e 200 por mês. Por ano. Por ano. Que é 100 mil reais por mês. O que não faz jogar uma série O que você B não coloca o time no Mineiro.
Você não banca estrutura, categoria de base, você não monta time, não paga jogadores, inscrições, enfim. Tá. Mas aí o que passaram, que nós vamos arrumar verba, incentivo federal, incentivo estadual, tudo bem. E eu, como torcedor, eu peguei o contrato para ver. Vamos ver como é que é. E no contrato, eu acho que a grande maioria dos torcedores não tiveram acesso a isso. Em momento algum fala de investimento de 18 milhões de reais. Fala de intenção de investimento, o que é totalmente diferente. Você pode colocar, nós temos intenção de investir 18 milhões de reais num período de 15 anos. Intenção não é obrigação. Intenção, eu tenho intenção de ser treinador da seleção brasileira. Eu tenho intenção. Eu vou conseguir ser? Talvez não. E aí, você vai ler no contrato, esse grupo que está ali, que eram 4 e já um monte já desistiu, já saiu, não tem nem obrigatoriedade de manter isso. Você não precisa continuar com a SAF. Se amanhã você quiser desistir do processo, não, cara, realmente eu vi e não gostei. Você pode devolver a SAF para o Uberaba Esporte. Mas aí a dívida do Uberaba foi quitada. Tudo bem, a dívida foi quitada, mas o patrimônio que o Uberaba tinha passou para o pessoal. Então Perdeu. Foi mais ou menos uma troca. Tá. Não, mas agora o Uberaba não tem dívida. Tudo bem, tudo bem. Você tem uma estrutura que é difícil demais de manter. Tá? Alojamento, cozinheira, campo, tá? Enfim, o CT. O pessoal compra a SAF, faz um monte de reforma, um monte de melhorias. Alguém aluga a sua casa. Caio, eu vou alugar a sua casa por um período de 24 meses. E aí eu reformo, eu faço uma piscina, eu planto coqueiro, eu faço um monte de coisa. Daqui 3 meses, você falou assim, Felipe, eu cansei dessa casa aqui, eu não gostei dela, eu quero te devolver. Vai, como assim você vai me devolver? Não, eu estou te devolvendo ela sem nenhuma dívida. Eu paguei conta de água, de luz, paguei tudo. Mas como é que eu vou bancar a estrutura dessa casa? Que agora tem piscina, que agora tem coqueiro, que agora tem jardim, eu não consigo bancar. Então, assim, os conselheiros do Uberaba, eles venderam algo, no caso o clube, sem ao menos ler o contrato. Eu não estou falando que tinha que ter multa rescisória e tal, mas assim, no pior cenário, o que você faz? Opa, vamos colocar uma cláusulazinha nesse contrato? Se você desistir de tocar essa SAF, você pode me devolver. O investimento seria X por ano. Faz o seguinte, quanto que é o custo mensal do clube? O custo mensal é 22 mil reais. Então, vou colocar aqui 66 mil reais de multa rescisória. Para eu conseguir respirar 3 meses. Para eu ver o que eu vou fazer da minha vida. Se eu vou passar para outros investidores, se eu vou assumir isso para mim de novo. Então, assim, eu torço para dar certo. A gente falar isso é complicado porque eu sou cidadão, eu gosto, eu torço. E quando a gente fala algumas verdades, o pessoal acha que nós estamos torcendo contra. Hoje o presidente da SAF é meu amigo particular, um dos caras que mais entende futebol que eu acho aqui da cidade, que é o Pedrinho. Eu torço para dar certo. Mas, infelizmente, o torcedor comprou uma ideia que não é muito verdade. Tá? E nós temos obrigação de falar isso para não ter surpresa. Senão vai chegar daqui 1, 2 anos, mas cadê aquele dinheirão todo que ia entrar? O que aconteceu? Pode ser que eles consigam verba federal, estadual? Pode. Vão pagar as dívidas, lei do incentivo ao esporte e tal, eles vão conseguir várias coisas e eu acho que é mais que justo e mérito deles. Mas e se não conseguir? Então o torcedor precisa ter atenção que a ideia que foi vendida não é real. Repito, torço para dar certo, mas nós temos que ter um pouquinho de pé no chão. Bacana. Total. Felipe, parece que você tem uma história bem legal aí com o Rafael Schmitz, com o Ceará. Não sei nem se eu falei certo. Eu tenho 2 Como histórias. Que é essa história? Eu tenho 2 histórias. Porque futebol é muito doido, né? Que a gente tá falando de futebol. E quando eu fui para os Estados Unidos, olha só. Porque como eu morei no alojamento, eu morei no quarto número 5. Tá? Quando eu cheguei nesse quarto 5, algumas pessoas mais velhas foram morar numa casa que tinha em frente, que era para os garotos mais velhos. Então eu fiquei sozinho muito tempo no meu quarto. E todo mundo que chegava para fazer teste ali no time e tal, o pessoal ficava no meu quarto. E eu morei muito tempo com um rapaz que chamava Rafael Schmitz, que ele era de Santa Catarina, até chamava ele de Catarina. E assim, ficou meu amigão. Ele morou uns 7 meses, 8 meses comigo. E assim, meu amigo, gente boa, família boa, educado. Ele era um pouco mais velho que eu. E sempre quando ia mudar o ano,
Ele, não, cara, talvez você mandado embora, cara. Eu disse, não, vai nada, cara, fica tranquilo aí, você tá bem, você tá jogando. Não, é difícil e tal. E quando ele foi mudar de ano, ele foi pro ano seguinte, realmente mandaram ele embora e ele sumiu. Passou muito tempo, eu saí do Santos em 2004, fui para os Estados Unidos em 2006. Tava lá nos Estados Unidos, um rapaz me mandou mandou um depoimento no Orkut. Ô, Felipe, aqui é o Catarina, cara, lembra de mim? Nossa, que saudade de você e tal. Eu falei assim, nossa, Catarina, que legal. Aí vi a fotinha dele assim, ele tava lá em Paris. Nossa, que legal, cara, vamos conversar, né, e tal. Na época era MSN. Eu pensei, como eu vim para os Estados Unidos fazer faculdade, o Rafael tinha uma família boa e tal, o Rafael deve ter ido para a França para, sei lá, estudar, né, e tal. E aí eu fui conversar com ele, entrei no perfil dele do Orkut e abri o álbum dele. Aí tinha assim, álbum Metropolitano, que era um time lá do Rio Grande do sul do país. E aí eu olhei o álbum assim dele, tinha assim, Rafael Schmitz e um monte de foto. Aí eu abri as fotos. Aí tinha assim, Rafael Schmitz indo para a sua terceira Champions League. Rafael Schmitz marcando o Cristiano Ronaldo, Rafael Schmitz marcando o Ronaldinho Gaúcho, marcando, porque ele estava no Lille da França. No Lille? É. Que loucura. E jogando contra o Cristiano quando ele estava no Manchester, jogando contra o Ronaldinho quando estava no Paris Saint-Germain. Porque o Lille é da Série A da cara. Francês. E assim, ele foi mandado embora do Santos no Sub-20, sumiu, eu nunca mais falei com ele. E quando eu vi, eu pensei, tá estudando. Deve ter largado Largou. bola, né? Indo pra terceira Champions League, cara. E você se lembra onde ele aposentou? Não, aí eu acho que ele foi para um time da Austrália, não lembro, um time, não sei se é um time azul e tal, nem sei, mas ele faz pouco tempo. Hoje ele só brinca, já joga futebol e tal. Então, faz assim, o futebol é muito doido, cara. É muito louco, quando você tá cara. num alojamento, igual eu fiquei, morei 8 anos no alojamento. Então, muita gente passa ali. Diego Tardelli é um cara que jogou no Santos e ninguém sabe. São histórias que o pessoal... Assim, não é possível que aconteceu isso. O futebol é muito aleatório, né? Muito aleatório. O cara que é craque, você fala assim, putz, esse cara vai ser jogador de futebol. Eu tinha muitos craques no Santos. E essa história do Diego, até assim, né? Só pra gente ilustrar aqui, o pessoal ter uma noção, eu fui uma das primeiras pessoas que contou isso há muitos anos atrás. O Diego, o Diego Tardelli, ele jogava no Santos, no Sub-17. E nós descobrimos, eu e um Leandro, amigo meu, que assim, você jantava às 6 horas da tarde e depois da janta tinha um lanche, que era um pãozinho com um lanche, assim, que eles davam pra gente. E normalmente os jogadores ficavam com fome ali, com 10 da noite, mais ou menos. E um dia nós descobrimos que tinha uma porta que era do refeitório da Vila Belmiro, onde eles guardavam os mantimentos ali. Então, quando dava uma fominha assim à noite, 9 da noite e tal, a gente ia lá, a gente descobriu que se a gente abrisse a porta um pouco, ela saía do trilho e tinha um todinho ali, tinha um suco. A gente ia lá, pegava um todinho para matar a fome da noite e tal. Enfim. E o pessoal foi e descobriu isso. O Diego Tardelli juntou com um rapaz que ele morava, que era o Júnior, um goleiro aqui de Araguari, e foi lá um dia à noite, abriu essa porta e pegou uma caixa de todinho. Uma caixa. No dia seguinte, as cozinheiras chegaram e foram... Tá faltando uma caixa de todinho. Não é um todinho, é uma caixa de todinho, cara. E fizeram a cariação com todo mundo. Todo mundo. E foram e descobriram que o todinho estava no quarto do Júnior, que era o goleiro de Araguari, e do Diego Tardelli. O que aconteceu? O Júnior era uma celebridade, porque ele tinha 2 metros de altura para um jogador sub-17. E ele... o Santos tinha que dar uma resposta em alguém. O que aconteceu? Mandaram o Diego Tardelli embora. E deixaram o Júnior, goleiro. Então o Diego Tardelli foi mandado embora por causa do furo de uma caixa de todinho. Isso. E passou 2 anos, ele foi pro São Paulo, explodiu no São Paulo e chegou na seleção brasileira. Que loucura, cara. Loucura, cara. E o Júnior, que era o goleiro, que tinha 2 metros de altura, que era até então a promessa e que era o cara, não jogou lugar nenhum. Felipe, nós temos um quadro aqui no Pode Ser que chama Bate-Bola. Então, a intenção é a gente fazer algumas perguntas e você responder de maneira objetiva. Vamos lá. Primeira pergunta. Messi ou Cristiano Ronaldo? O Messi é melhor, mas pro meu time eu quero o Cristiano Ronaldo. Por quê? Não, peraí, eu vou interromper. Eu acho o Messi muito mais técnico, tá? O Messi é mais técnico, o Messi é mais... tem mais talento. Mas no futebol, na atmosfera do futebol, isso não é suficiente.
Você precisa ter vontade de vencer, você precisa ter mais personalidade, você precisa ter mais estrela. Então, na montagem do meu time, eu acho mais interessante ter uma personalidade como a do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Eu acho que o talento eu posso compensar de alguma outra forma, coletivamente. Entendi. A garra, a vontade, a personalidade, a vontade de vencer do CR7, eu acho que tem falta hoje em dia. Então, eu acho o Messi melhor, mas pro meu time eu quero o CR7. Aí eu sou fã dos dois, muito fã dos dois, mas assim, eu não concordo e respeito sua opinião. Fazer igual o Edmilson fazendo no programa do Neto. Discordo, craque. Mas assim, o Messi, se não me engano, tem 37 gols em finais e o Cristiano Ronaldo tem 20 ou 19. Ambos são feras, fudidos, mas assim, nossa, o Messi pra mim é o melhor jogador que eu vi da minha geração. Acho que depois dele, obviamente, é o Cristiano Ronaldo. Mas o Messi é muito fora da curva, cara. O Messi caiu numa equipe, cara, que tudo dava certo, assim, é diferente. Aquele Barça que ele tinha, realmente, ele foi muito decisivo. O cara fez 90 gols. É muito absurdo. É muito absurdo. Mas eu falo pela escassez de personalidade. Hoje, o mundo atual nos deixa muito confortável para aceitar algumas situações. Né? Um exemplo clássico que eu sempre dou. Antigamente os treinos acabavam, os jogadores ficavam batendo falta até cansar, né, exaustivamente. Hoje, você acaba de treinar, você tem que ir para a coletiva de imprensa, para o comercial, para o programa de TV, para o programa de rádio, para o YouTube. Você perdeu aquela gana de se aprimorar. E eu acho que o CR7 tem isso ainda. Com certeza. E ele transmite isso pros caras. Então, na minha equipe, eu acho mais importante um cara com o perfil do Cristiano Ronaldo. Que às vezes ele não é o melhor do time, mas ele faz os outros caras melhorarem. Entendi. Na sua opinião, o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade? Longe do segundo. Disparado. Longe, sem comparação. O Neymar é o melhor jogador do Brasil nos últimos, 12 anos. Eu concordo. Acho que ele não tem mais tanto tesão em jogar bola, e até entendo o cara também. O cara é bilionário, mas eu também acho que a bola no pé ele é disparado. O Neymar foi um dos melhores que nossa geração já viu, cara. Até brinco que todos os craques que você entrevista, a gente vê isso na televisão, no Instagram, todos os craques, 99,9% de pessoas que jogaram contra o Neymar fala que ele é totalmente fora da curva. E aí você vê o João, que era reserva da Interclasse, falando que o Neymar é ruim. Então, assim, não tem muito sentido. O Neymar é craque de bola. E o cara ganhou tudo, né? E eu joguei bola, eu sei como é que funciona. O cara dribla curto, dribla longo, pra direita, pra esquerda. Ele bate de chapa, ele bate de peito do pé. Ele finaliza de longe, ele finaliza de perto. Ele é muito completo, cara. Assim, quem jogou e sabe um pouquinho da técnica sabe quanto ele é completo. E o cara ganhou todos os títulos, com exceção da Copa do Mundo, ele ganhou tudo. Absurdo. Copa das Confederações, Olimpíadas mais de uma vez, enfim, Copa América, e sempre sendo decisivo. Absurdo. E sozinho, né? O craque sozinho. Sozinho. Qual jogador é uma inspiração? Jogadora? Jogador. O jogador aqui te apertou. Você fala a sua amiga, treinadora. Eu gosto muito do Ronaldo Fenômeno. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno foi o melhor de todos os tempos. Mas inspiração em si, o Cristiano Ronaldo, né? Pela dedicação. Acho que todos nós, se levarmos o Cristiano, a dedicação dele para as nossas vidas, no que a gente fizer, não tem como, acho que, dar errado, porque ele é muito dedicado. Também acho ele fudido. Positivamente, obviamente. O que você diria para quem está começando hoje no futebol? Eu vou dizer para os pais, porque hoje o futebol está cada vez mais precoce. E você falar com um menino de 9 anos não faz muito sentido. Eu vejo meninos de 9, de 8 anos indo para grandes clubes com essa idade. Eu acompanho de perto alguns jogadores aqui da cidade, de 10 anos, onde os pais estão saindo dos seus empregos, mudando de cidade para tentar o sonho do menino. E você abrir mão de uma vida sua, da sua família, do seu filho, tirar seu filho dos estudos para tentar um sonho de ser jogador, eu acho muito arriscado. Por mais que ele tenha talento, por mais que ele escute de pessoas próximas que ele tem talento, então o que eu falaria é cautela. Tenha cautela. Porque com 9, 10 anos, a gente tem muito craque por aí, muitos craques. Mas quando você chega realmente onde tem os craques, você pensa, nossa, nem é tão craque assim. Então, antes de abrir mão de tudo e de todos,
e mudar com seu filho para outra cidade para tentar o sonho, ter um pouco mais de cautela, porque o buraco é um pouco mais embaixo. Show de bola. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo que você fez? Eu me empenharia mais nos estudos nos Estados Unidos. Eu teria aprendido a falar inglês um pouco antes. E teria me empenhado um pouco mais. Eu vivia numa situação muito confortável, onde eu era um dos craques do time, tinha um conforto muito grande na cidade que eu morava, mas talvez se eu me empenhasse um pouco mais, as coisas poderiam ter sido ainda maiores. Bacana. Felipe, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Ixi. Sei lá. Vai tranquilo. Aqui jaz um grande pai. Bacana. Legal. Que legal. É uma pergunta difícil, né? Complexa. Difícil. Esse é o último suspiro ali. Aqui tem um grande pai. É uma reflexão sobre o que você foi, né? Exatamente. Eu acho que final. É o que vale, cara. É o que vale, é o que eu vou deixar para os meus filhos. O que a gente fez, o que, né, as relações que nós tivemos, as coisas que nós criamos, nada vale se você não conseguir transmitir coisas boas para os seus filhos. Eu converso muito com a minha esposa, cara, que depois que você tem filho, você... É difícil falar, né? Principalmente sobre família. A gente se emociona porque muda completamente a nossa vida. Que eu sei que a gente consiga ser bom e tal, porque no fim é eles que vão trilhar, né, o nosso caminho. E que vão seguir a sua trajetória, né? Vão carregar o seu nome e vão seguir a sua trajetória. Assim como você fez, né, com seu pai. Eu falo se meus filhos fizerem metade das merdas que eu fiz, já tá ótimo. Porque o importante é você quebrar ciclos, né? Nós temos que ser gerações melhores. Essa é a grande verdade. Meu pai é um exemplo para mim, obviamente, sempre vai ser. Mas meu pai também cometeu erros, né? E eu não posso cometer os mesmos erros que eu vi meu pai cometer. Da mesma forma que meu pai viu meu avô cometer outros erros e ele não cometeu, tenho certeza disso. Então, se os meus filhos conseguirem, né, cometer menos erros que eu, ser pessoas melhores, ser pessoas do bem, pessoas, né? Eu falo nem sucesso e tal, eu falo de ser seres humanos melhores, eu acho que o meu papel aqui está cumprido. Eu fico feliz e, assim, não tem problema nenhum de falar que a minha admiração por você até aumenta, porque eu tenho muita vontade de ser pai, né? E o carinho que você mostra pelos seus filhos, pela sua família é muito bacana. Então, quando a gente pergunta qual que vai ser a sua frase, a sua lápide, você pensar na sua família é muito legal. Parabéns. E eu falo que até agora a sua vida foi um ensaio, tá, cara? Sua vida vai começar realmente quando os seus filhos nascerem, né? Nossa vida até esse momento é ótimo, cara, é maravilhoso. A gente conquista muita coisa, mas é tudo treino, é treinamento. Porque o negócio começa a você ter o real sentido do negócio quando os menininhos nascem, e aí quando a outra vida depende de você. A gente nos eleva a outro patamar de ser humano, a gente evolui um pouco mais e tal, então... Bacana demais. Felipe, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu confesso que eu gostei bastante. Um dos assuntos, né, a sua carreira esportiva principalmente, é um dos assuntos que mais me interessa. Eu sou um grande entusiasta, fã do futebol. Fiquei muito feliz de poder bater esse papo com você e acho que foi sensacional. Para quem gosta de esporte, é uma conversa extremamente produtiva e eu fico muito feliz e agradecido. E assim, muito obrigado. O que eu tenho para te falar é obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, né? Muito obrigado a você, Caio, Júlia, obrigado. Leandrão, valeu. E é um prazer estar aqui, cara. Ainda mais assim, essa estrutura aqui toda, cara. Né? É uma honra estar aqui. Muito obrigado por poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Felipe, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, bater esse papo. Realmente foi uma conversa muito enriquecedora e fundamental para quem, assim como o Caio e eu, gosta tanto de futebol. Nós ficamos por aqui. Continue acompanhando. Exatamente. Se inscreva no canal, sigam o nosso Instagram. A gente posta os cortes com bastante frequência para vocês acompanharem os melhores momentos das nossas entrevistas. E até o próximo episódio.